Salve, salve, BaiaCasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra, Salvador, a maior cidade africana fora da África. É isso aí, estamos ao vivo, Cabas? Deu um piripaque aqui, rapaziada, mas a gente já resolveu. Tá tudo certo, Cabas? Certo. Então, é isso aí, rapaziada, estamos ao vivo aqui. Vocês já sabem, apoiem nosso canal, se inscrevam no canal, ativem o sino, compartilhe e dê like. Se vocês fizerem isso, não vai custar nada pra vocês, mas vai fazer uma diferença muito grande no crescimento do nosso canal. Você não vai apoiar somente o corre da rapaziada aqui do BaiaCast, mas vai apoiar também as histórias, né, que são trazidas aqui por essas pessoas, professores, juristas, filósofos, artistas, celebridades, pessoas que tornam as nossas noites muito mais inteligentes e agradáveis. Então, já sabe, se inscreva no canal, faça todo esse corre com a gente aí, porque faz uma diferença muito grande pra gente. Então, em nome de toda a nossa equipe, que é Walterson Cabeça na direção técnica, hoje mais uma vez com o auxílio luxuoso do nosso Fagner Lima, obrigado Fagner, nosso diretor Jorge Billy, o diretor-geral do programa. A gente tem a honra de anunciar o nosso convidado dessa noite, que é professor doutor pela Universidade Federal da Bahia em filosofia. Esse cara é um cara de sorriso fácil, um cara super simpático e que tem muita história, não é só um rostinho bonito, ele tem muita história para contar. E a gente já começou em off aqui, porque rolou essa onda toda que vocês ficaram esperando. Mas já estão, tá tudo certo já, vocês estão ouvindo a gente bem, manda aí. Interajam com a gente, porque esse cara tem muita história para contar. Hoje vamos falar basicamente sobre um tema que é o algoritmo, né? Mais ainda porque depois de Google aqui do Vitrolab, a gente está repetindo esse refrão que é: nós estamos vivos, porra, e o algoritmo que se foda. Então, para falar sobre isso e mais outras coisas também super importantes que ele fala no canal que ele tem no YouTube, que é o Coruja de Urna, vai ser colocado aqui para vocês também seguirem aqui, Cabas vai colocar daqui a pouco. Nós estamos falando com o nosso Christian Arão. Salve, professor. Satisfação enorme, Serginho. Satisfação e um prazer. Eu já pude falar aqui em off. Ele tá me chamando aqui de professor e, na verdade, você foi meu professor muito antes, né, velho? Os dreadlocks estão aqui, não me deixam mentir, que é um dos meus ídolos, dos mais antigos que eu tenho. Então tá aqui hoje, tá trocando essa ideia aqui, poder trocar ideia nesse espaço, já tá muito bom antes de começar. Então muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui e vamos nessa, vamos trocar essa ideia aí. Pessoal, já fiquei bastante animado, né? Como fico na maior parte das vezes que a gente tem convidado aqui no BaiaCast. Mas talvez por essa interseção aí de atuação, né, do mundo das ideias, eu fui olhar o seu canal, A Coruja de Urna, e aí tinha tanta coisa massa lá postada, tantos temas, como NFTs, lugar de fala, a questão identitária, né? Tudo isso, né? A militância identitária. Então eu fiquei dizendo assim, gente, antes de começar o programa vai ter que ter parte B, você vai ter que se comprometer a fazer a parte B, porque eu gostaria muito de discutir muitos desses temas, mas em respeito aos nossos apoiadores, patrocinadores e convidados e as pessoas que estão se inscrevendo no canal a cada dia, a gente marcou da gente falar sobre o algoritmo. Uhum. Então vamos tentar falar sobre isso, e lá depois eu vou fazer algumas perguntas que não querem calar lá no meio do programa, sobre outros temas que você também aborda e tal, de maneira muito, diria, apropriada, né, brilhante até. Gostei de muita coisa e a gente fica com essa vontade de desenvolver. Professor, vamos contar um pouco da sua trajetória, um pouco da sua história de vida e também da sua formação acadêmica. Massa. Então, Serginho, a gente pode falar sobre o que tiver aí, o que toca eu danço, a gente que tiver pra gente conversar, a gente conversa. Acho que o grande lance do interessante do papo é esse aí. Bom, eu fiz filosofia na graduação, eu fiz mestrado, fiz doutorado em filosofia, e o que me moveu a fazer isso, né, a adentrar na faculdade de filosofia, estudar essas coisas que eu estudo, como você já comentou aqui, todas as questões têm que ver com questões sociais, né? Então, por exemplo, quando eu fui estudar os algoritmos, foi muito pensando como os algoritmos influenciaram a vida pública, a política, né? A gente teve essa questão da influência dos algoritmos nas eleições dos Estados Unidos, do Brexit, e quando eu comecei a estudar isso, eu vi também que começou a ter no Brasil, foi quando teve a eleição de Bolsonaro em 2018. Então foi uma coisa que o que me interessa, né, o que me interessou assim sempre foi entender, compreender e lutar, né, na dimensão do social, né, das questões do social. Então, o meu problema é com a miséria, com a desigualdade, com o preconceito. E é isso que me move, né? O que me move é entender o funcionamento dessas coisas e para tentar oferecer alguma
alguma contribuição, alguma forma para que a gente possa melhorar a nossa luta, para que a gente possa tornar mais efetiva, mais interessante, mais poderosa. E é mais ou menos essa, assim, o meu lance, né? E quando eu estava escrevendo a tese de doutorado, parecia que quanto mais eu escrevia a tese, mais eu percebia que tinha que ver com a história do Brasil. Eu estava escrevendo o que estava acontecendo no Brasil. Aí eu falei, bicho, não dá para eu ficar só escrevendo a tese. Eu preciso comunicar isso, eu preciso falar para as pessoas isso. Porque se eu ficar nisso dentro da academia, né, de congresso em filosofia e congresso em filosofia, falo para meia dúzia de pessoas que vão estar muito preocupadas com a miudeza, da minúcia do que eu tô falando, e não com o que interessa mesmo, né? Que, bicho, tá acontecendo alguma coisa aí, carente de interpretação, carente de entender o funcionamento. E eu vi, velho, eu tô estudando isso, né? Até meio que por acaso, essa ascensão do bolsonarismo, né? Eu acabei estudando meio que por acaso, então eu preciso fazer. E aí foi o lance que eu comecei o canal no YouTube. Antes do canal, na verdade, eu comecei um podcast, não desse formato, né? Daquele formato antigo de áudio e tal. Sim. E aí depois eu migrei pra YouTube pra fazer vídeo com esse intuito, né? De publicizar não só as minhas pesquisas, mas de outros colegas também. Sim. Porque parece, Sérgio, que o que a gente faz na universidade é coisa de outro mundo. Parece que a gente tá... Falo, não, e é uma crítica bastante recorrente, né, pra gente que tem experiência acadêmica em qualquer nível, de que essa produção de conhecimento da universidade raramente ela toca ou tangencia a vida dos pegue-pagues do mundo, como diria aí o nosso, né? O nosso Raul. Tem razão essa crítica. Por que tem razão? Porque a universidade, na verdade, como todas as dimensões da sociedade capitalista, ela peca por diversas coisas, né? Ela peca, por exemplo, pelo lance da extrema especialização. Então, na faculdade de filosofia, como em outras, você vai ver uma pessoa que vai entrar ali, até muito idealista, muito com vontade de estudar, mas vai ter que entrar naquele formato para entrar no mestrado, no doutorado, no concurso, pra publicar, e vai se fechando cada vez mais no lance e esquece por que entrou naquilo. Você entrou por quê, bicho? Pra que foi que você foi fazer filosofia? Foi pra ficar repetindo o que o outro filósofo disse, né? A gente acaba meio que automaticamente fazendo isso, né? Repetindo o que outro filósofo disse, normalmente um filósofo europeu antigo. E sim, velho, tá bom, isso é importante a gente compreender, mas e aí, faz o que com isso? O que a gente faz? Com esse conteúdo que a gente aprende. A gente aprendeu que Marx nos disse que a sociedade é dividida em classes, existe o fetichismo da mercadoria. Bom, massa. E o que a gente faz com isso? A gente só vai escrever um outro artigo sobre isso para passar... Em que medida isso tem um impacto direto na vida do cara lá na feira de São Joaquim, por exemplo? Né? Exatamente, essa é a questão, né? Se não chega, bicho, nesse cara, não... Uma das coisas que eu fiquei mais feliz, Sérgio, foi quando eu fui imprimir a... Não sei se a qualificação é a parte de metade, né, da minha tese de doutorado. Ou se foi a tese de doutorado toda. Eu fui imprimir e na Xerox, quando o cara da Xerox leu o título, ele ficou super empolgado, velho. E o segurança da faculdade, que tava lá também ficou. E a gente ficou trocando ideias sobre aquele negócio. Sim. Eu falei, é pra isso que eu escrevo, velho, é pra isso. Então até o título da tese é chamativa pra isso, pra que eu possa fazer esse tipo de coisa, pra que a gente possa chegar nesse trabalhador, que é o trabalhador da Xerox, o trabalhador da segurança, pra que a gente possa levar isso pras pessoas, né? Porque a gente vive numa condição, numa conjuntura tão difícil de cultivar algum interesse pela filosofia, pelo conhecimento, pela ciência, enfim, que a gente tem que aproveitar, né? É difícil, a gente tem que travar essa batalha, eu acho. E aí, a minha trajetória é muito... ela surge, né, como eu falei, com essa coisa da preocupação com a desigualdade, com a miséria, com a pobreza. E aí o reggae tem uma importância muito grande nisso, né? Na verdade, eu vim do punk, né, antes... que foi surreal ver aqui no episódio de Cine Calmon, que descobri que Cine Calmon também veio do punk. Caralho, velho, Cine Calmon veio do punk, velho. E faz todo sentido. E aí eu também vim do punk, aí quando tinha 14, 15 anos, e aí depois começo a ouvir mais reggae, muito por isso, né? Muito pelas letras, né? Do apartheid disfarçado todo dia, esse sistema é um vampiro. Tanto é que sempre me interessou mais Adão e Edison do que Bob Marley, né? Durante muito parte da minha vida. Sim. Depois que a gente começa a entender um pouco mais de inglês, entender mais o contexto, aí, porra, a gente compreende a relevância. Mas no começo, bom, Bob Marley é foda, mas
Edson Gomes tá falando do camelô, né, velho? Então, isso me toca mais do que Bob Marley. Sim. Falando sobre coisa que eu não tô entendendo porque é inglês, né? Então, é mais ou menos isso que molda a minha forma de entender a filosofia, o conhecimento e a transmissão de conhecimento, né? De estar aqui, todas essas coisas. O senhor dá aula? Dou aula. Como é a sua vida dando aula? Onde é que o senhor dá aula? Agora eu tô trabalhando numa faculdade particular EAD. Já dei aula na UFBA como substituto, no IFBA, na Univasf, em algumas faculdades federais. Agora, como terminei o doutorado tem pouco tempo, estou trabalhando numa faculdade EAD. O que é uma coisa interessante também pensar isso, né? Esse formato da educação à distância, que infelizmente, na maioria das vezes, não serve para o que ele se propôs, né? Assim, de democratizar o ensino, de ter um ensino de qualidade. A gente teve, bicho, uma notícia, não sei se você soube disso, de um professor desses como eu, né, que dou aula em AD, que ele tinha gravado as aulas e ele morreu. E as aulas continuaram passando, velho. O cara morto, bicho. Pira aí, ou seja, o trabalho do cara era explorado mesmo depois de morto, velho. É essa conjuntura da educação que é... Inclusive, isso é um tema de uma professora que eu tô acompanhando, a professora Lin, que a gente faz as traduções dos artigos dela, né, para serem publicados em revistas internacionais. E o último desses textos que a gente tá trabalhando agora fala justamente sobre isso, né, sobre essa coisa essa discussão que é bem, acho que tem a ver com os algoritmos, porque o monopólio, né, da GAFAM, né, aquele grupo ali, né, do Google, a turma toda ali, que coloca, são os gatekeepers, né, são aqueles que determinam como o conhecimento vai ser reproduzido mesmo depois da morte de um cara, como você falou, né? E há uma série de implicações autorais que o senhor inclusive aborda num dos vídeos lá no canal da Coruja Diurna, que tem a ver com justamente essa apropriação do conhecimento e dos dados pessoais das pessoas, do mundo todo, né? Dentro de uma lógica de rede social e de interação à distância, mas que tem algumas implicações, inclusive ideológicas, muito perigosas, né? Sim. Então, muito se fala no algoritmo, muito se fala... Quem são esses caras que determinam isso, né? Isso. O que você vai ver? Tem até um documentário na Netflix falando diretamente sobre isso, né? De como os algoritmos estão... potencialmente transformando os seres humanos em autômatos nesse sentido, né? Controlando a vida da gente. Elabore aí pra gente esse. Tem 2 documentários, aproveito e deixo a indicação também, né? Tem 2 documentários da Netflix que falam sobre o tema. Tem um que chama Coded Bias, né? Códigos Enviesados. E tem outro que chama... me falha a memória agora. Esse outro é mais antigo do que o Coded Bias. Mas eu acho que tem um perigo aí, Sérgio, que é o seguinte. A gente acaba também... por ver os algoritmos mais poderosos do que eles são. Eu acho que é importante a gente chamar atenção para isso. Ou seja, não é dizer que não tem problema, não é dizer que os algoritmos escolhem, porque sim, eles escolhem, eles moldam o nosso comportamento. Por exemplo, a gente faz conteúdo na internet, né? Então a gente sabe como tem que se moldar para que aquilo dê alguma coisa, né? Mas, como, enfim, por exemplo, a coisa do clickbait. Ter um título chamativo, de ter uma pessoa com a foto de a cara de uma pessoa na capa. Aquelas 6 emoções do thumbnail, né? Exatamente. A gente sabe que tem esse tipo de coisa. E bom, mas veja bem, quando eu falo que o algoritmo não é tão certo, você lembrou, né, que eu tenho o meu canal, a Coruja Diurna, e é um canal pequeno, um canal que está começando. Aí eu vou acompanhar os dados, né, de como os meus vídeos estão sendo passados para outras pessoas. E é surreal, Sérgio, porque às vezes não, muitas vezes, na maioria das vezes, o YouTube tá passando o meu vídeo para quem viu um vídeo nada a ver antes. Porque assim, né, dá para acompanhar aonde aparece o seu vídeo. Então meu vídeo aparece no final de um vídeo de uma live de Arrocha. Fantástico isso. Primeiro que ninguém vai ver nada depois de uma live de Arrocha, né? Muito menos o vídeo de filosofia, pô. O cara tá lá ouvindo unha pintada. Então no Pablo da Rocha, depois filosofia. Não tem como. Não que a pessoa que ouça Arrocha não possa. Inclusive eu gosto muito de Arrocha, inclusive. Mas depois de uma live de Arrocha, depois de ver uma live... Primeiro que dificilmente a pessoa vê uma live inteira, inclusive, pra depois ver. Isso é um exemplo que eu dou de outros tantos, de outros, assim, coisas absurdas que não tem que ver com o que eu faço e o YouTube manda para pessoas, né? Por exemplo, é porque o algoritmo vai lendo algumas referências que a gente dá para tentar nos definir. A gente acha que isso é muito esperto, mas nem sempre. Por exemplo, no meu vídeo eu tenho um escudo do Vitória, né, que fica aqui atrás.
E aí eu já fiz um vídeo falando sobre violência no futebol e tal. Não sei por que cargas d'água o YouTube achou que eu falo sobre futebol. Porque tem vídeo que eu não falo nada sobre futebol. E é um cara que viu, manda lá pro vídeo do Bahia. Pô, não tem nada a ver com a história, saca? Não tem... Então é isso. A gente fica muito espantado quando a gente vê o que o algoritmo sabe o que a gente quer, né? Muitas vezes a gente se pega pensando, pô, bicho, eu queria tal coisa, né? Falei aqui, parece que o celular me ouviu e me passou uma propaganda. Sim, explica isso aí pra gente. Não tem nada disso, né? Não tem não, Não tem nada disso. Professor, fala a verdade. Não tem não. Você sabe o que tem? Isso aí, possivelmente, a gente já pesquisou em outro momento e não se lembra que pesquisou. Isso é muito mais provável, né? Que a gente tenha pesquisado e não lembre que tenha pesquisado. Ô, professor, eu tenho certeza, velho, que você tá me ouvindo. Acho difícil. E outra coisa que eu acho que é interessante, a gente não se dá conta da quantidade de vezes que ele erra. Como eu dei esses exemplos que erra. E aí fica um desafio pra você e pra quem estiver nos ouvindo. Passe a reparar dos anúncios no Facebook, no YouTube, a quantidade de coisas que nos são vendidas que nós não temos o mínimo interesse, bicho. A gente não repara, né? Esse é o lance. É tipo uma mulher grávida que vê um bocado de mulher grávida na rua. Não é que tem mais mulher grávida, é que ela passa a reparar que tem mais mulher grávida. Inclusive, isso me lembrou quando eu falei dos anunciantes e patrocinadores. Deixa eu fazer Jogue duro. Momento Merchan. Mandar um salve aqui pra rapaziada do Sampaio Sabores, que tá chegando daqui a pouco. O melhor hambúrguer gourmet da Bahia, também deliciadebrownie.com.br e Bruno Joias brilhando com você. Hoje eu quero mandar um salve especial pra Felipe da Carpon, que vestiu a gente no Caia Festival lá em São Paulo. Que foi um evento internacional de reggae, e também agora no bailinho de quinta, fiquei muito feliz aí que a Carpon super já foi uma parceira daqui, mas ocasionalmente também a gente tem o prazer de estar usando, como eu tô usando hoje, um look. O cara falou indumentário, eu falei, pô, peraí, bicho, indumentário, look? Indumentário. Um look da Carpon, então um salve pra rapaziada da Carpon também, Felipe e toda a equipe, porque vai que, né? Mas então, aí quer dizer então que ele erra também, o algoritmo. Pra caralho, bicho. Pode falar pra caralho? Pode. Erra pra caralho, porque o software, o algoritmo é muito menos sofisticado do que parece ser, né? Tem essa mística, né, com os algoritmos. O que são algoritmos, né? A gente fica falando, o algoritmo parece uma coisa meio mística, não é? Sim. O algoritmo é uma receita, né? É o que você aprende no básico de programação, né? O que é uma receita? É tipo, como é que toma uma cerveja? Você abre uma lata de cerveja, você bota no copo. Aí tem os conectores, né? Se quiser mais cerveja, você faz a repetição. Aí tem dependendo da linguagem de programação, né? For while ou while. Enquanto estiver, você repete. Aí se não, assim, é essa estrutura, né? É uma receita. De programação mesmo. De programação. O que acontece, que é mais sofisticado hoje em dia, é que é um lance que chama machine learning, que é aprendizado de máquina. Que é o fato de que o próprio software aprende por conta própria algumas coisas. Né? Aprende, então, o software aprende você, né? No seu perfil no YouTube. Fica meu brother. É tipo isso, né? Inclusive, a propaganda que o Facebook faz e os donos dos algoritmos, eles falam. Aí é que tá a hipérbole da coisa, né? Segundo eles, o algoritmo consegue te conhecer melhor do que seus amigos. Melhor que você. Será que isso é tipo uma teoria da conspiração também, nesse sentido que você tá num certo medo? Eu não diria nem tanto conspiração, mas é muito autopropaganda, né? Tipo que olha que genial. A gente bota pra fuder. Olha o que eu fiz. Eu fiz um negócio tão foda que consegue ler sua mente, velho. E a gente fala, caralho, lê minha mente, lê sua mente, velho. Aí, tipo assim, você tá pensando naquele violão, e daqui a pouco aparece o violão. Você fala, velho, esses caras tão lendo meu pensamento. Já cheguei a pensar isso, Fagner. Mas não, sabe porque... Os caras tão lendo meu pensamento. o que é mais provável é que viu uma imagem de violão em algum lugar, ou viu... deve ser, né? O tempo todo aqui. Tá. Ou escreveu pesquisa. Ou o que eu comprei recentemente. Enfim, isso tem muito, né? Porque, tipo assim, as inteligências artificiais que leem, ela lê imagem, né? Então, ela sabe o que é o violão, sabe que você tá com o violão, isso sabe. Isso não é nem tão espantoso assim, pra falar a verdade, né? É uma coisa básica. Saber que você tá ali, saber que existe algum instrumento que é um violão que tá do seu lado. Mas o grande lance que eu acho que pra começar a gente entender, é entender que não é tão eficaz, não é tão eficiente quanto parece por esses motivos. Quando a gente recebe propagandas que não fazem o menor sentido, a gente simplesmente passa a não ver. Recebe uma caralhada de propaganda que a gente simplesmente não dá atenção. As que a gente dá atenção são as que funcionam. E a gente acha que sempre funciona, mas não. É de um mar de uma porrada de erro. Algumas dão certo. E algumas dão certo de verdade. Mais certo. E vai aprendendo, mas é difícil conseguir dar realmente muito certo, assim, né? No sentido de...
conhecer realmente como um amigo nos conhece, como nós nos conhecemos. É fato que, em alguns momentos, pode nos conhecer melhor que um amigo, ou melhor que nós mesmos, né? Em alguns momentos pode. Pode dizer, eu não gosto de tal coisa. Sim, mas você viu vídeo sobre tal coisa trocentas vezes, né? Então calma lá. Então, às vezes, em algum momento, pode ser que esse conhecimento seja maior do que nós temos sobre nós. Mas não é tanto, né? Não é raro. Quem escreve sobre isso é um matemático sueco, chama David Sumpter. Escreve um livro que chama Dominados pelos Números. Sim. E ele fala que é dominados pelos números justamente porque a gente não compreende como funciona. E se a gente não compreende como funciona, a gente faz um mito daquilo. Faz um mito. E é essa coisa que parece uma coisa super poderosa. Mas não fala mito não, pra não ter qualquer outra associação. Daqui a pouco o algoritmo vai dizer que a gente tá falando de outra coisa aqui. Mas assim, uma mística. Uma mística, uma lenda, uma coisa assim muito... E que parece que é muito mais sofisticado do que é de verdade, né? Isso, porque a gente não computa os erros, a quantidade de erro que essas coisas têm. A gente não vê a quantidade de informações erradas que nos são passadas, que passamos, que eles leem da gente de outra informação. Obviamente que tem muita coisa espantosa também, né? Tem muita coisa interessante, tem muita coisa... Eu falo isso como um entusiasta da tecnologia. Eu sempre gostei de tecnologia. Eu fui de uma geração que cresceu com a tecnologia quando a tecnologia era um dilema geracional, né? Os jovens começavam a saber tecnologia, os velhos não sabiam. Hoje não, né? Hoje, por exemplo, uma criança e o avô, os dois usam a tecnologia muito possivelmente pelo mesmo tempo. Se duvidar, um aposentado usa mais a internet ao celular do que um menino que tem que estar na escola e tal. Sim. Então tem essa coisa do... Você acha que esse gap diminuiu, então? E aí tem o que é que se faz com isso, né? Aí o jovem, pra se diferenciar, né? Porque o jovem quer estar num lugar diferente, aí o jovem vai pro TikTok, foge pro TikTok, e aí o mais velho fica ali no Facebook, né? No Facebook, que é mais o que já tinha, que não tem muita mudança. Mas aí tem ou seja, a geração de hoje é uma geração que toda a geração tá, do mais velho ao mais novo, sim, tá conectado, né? Pro bem ou pro mal, né? Usando isso, às vezes, pra alguma forma boa, outras vezes nem tanto. E mesmo boa ou ruim, a gente tá sempre subjugado a essas formas de subjetivação da rede social, né, bicho? Que é o que a gente tava falando. Por exemplo, tem um livro do Humberto Eco que chama Apocalípticos e... Acho que Apocalípticos e Integracionistas, uma coisa assim. É o que ele vai dizer o seguinte, olha, a cultura de massa tá aí, tem dois tipos de pessoa. Um que vai dizer, bicho, fudeu, é o apocalíptico, esse não... Acabou, fudeu. Desde a televisão já acabou, não dá, a internet só veio pra acabar tudo. E o outro vai dizer, calma, bicho, devagar. Tá, veio um bocado de coisa ruim, mas tem como fazer coisa boa, né? Tem como fazer coisa boa. Eu iria por um caminho que nem um nem outro, né? Eu dizia que, sim, tem como fazer coisa boa, mas infelizmente não tem como não ter essas lógicas de subjetivação, né? Que é essa lógica de que a gente tem que tocar certos temas pra chamar atenção, tem que colocar certo título, colocar certa capa, ter certa regularidade, certa frequência, né? Que obviamente compromete muito a depender do que a pessoa se propõe fazer, né? Enfim, não é apocalíptico, né? Longe de ser disso, mas tem muita coisa pra gente pensar ainda, né? Nessa coisa de rede social. Agora, por exemplo, a professora Lina fala o seguinte, que durante a pandemia a gente foi forçado a mergulhar no universo da educação à distância ou da interação à distância, né? Mais do que em qualquer outro momento da história. Principalmente porque apenas nesse momento a gente tem essas ferramentas que puderam abarcar esse processo de educação ou de comunicação das massas, né? Enfim, à distância. E que, como se tornou uma necessidade primária, algumas plataformas começaram a suspender, por exemplo, o uso de tempo ilimitado das plataformas, como o Google Meet ou essas coisas assim e tal. Quer dizer, de qualquer forma, existe aí algo que o senhor aborda também no tema, num dos seus vídeos lá no canal da Coruja Diurna, que é esse direcionamento de todo o fluxo do capital para quem gera essas tecnologias, né? A gente tem que usar essas plataformas. E elas colocam, por exemplo, suspendem usos gratuitos e você não tem jeito, você está na pandemia, você tem que estudar, tem que fazer alguma coisa, tem que se comunicar, tem que usar a plataforma. Tem esse perigo também, né? E sobretudo, eu diria o seguinte, é imprescindível que a gente compreenda
que a gente tá trabalhando pro YouTube aqui, né? Aqui a gente tá trabalhando pro YouTube. Existe essa... Eu tô trabalhando pro YouTube? Tá trabalhando pro YouTube. Cabeça também? Tá trabalhando pro YouTube. Obviamente que não do jeito que deveria ser, né? Com o reconhecimento, com a remuneração, inclusive, que deveria ser. Eles que dizem quanto vão pagar a gente. Pois é, se eles que pagam. Então pronto. Nós somos o produto, né, do YouTube. Né? Não, vocês são os trabalhadores. Os trabalhadores. Somos oprimidos. O produto é quem assiste, né? Quem assiste é o produto. Os olhos de quem assiste, tá? Mas quem tá aqui, do lado de cá, é o trabalhador do YouTube. No meu caso, que é um canal pequeno, eu sou o trabalhador que nem recebo. Eu trabalho de graça pro YouTube. Porque eu tô fazendo com que as pessoas fiquem na plataforma, né? Então é isso que se faz. E aí, velho, a gente não pensa sobre isso, né? A gente não vai estar trabalhando pra essa galera. Eles pagam quanto eles querem pra gente, é isso mesmo? E a gente não sabe qual cálculo que eles fazem. Como é que funciona os algoritmos? Como é que funciona? A gente não sabe nada disso, velho. Então, assim, o que deveria ser, obviamente, que eu não acho que é abandono, tecnologia, não é voltar atrás, nada disso. É mais tecnologia. Não é mesmo? Mais. Agora é mais nesse sentido, velho. De ser uma coisa que tenha, sobretudo, uma ideia de autonomia, de fato, das pessoas, ou de respeito dos trabalhadores, ou de... A gente pode fazer greve no YouTube? Pois é, saca? Deveria poder, mas não dá. Sobretudo porque é uma coisa tão ampla, né? Que... A gente bota o carro de som e chama Edson Gomes Esse sistema é um vampiro. Deveria poder ter greve de youtuber, de Instagram, né? Porque, bicho, o YouTube só existe por quê? Porque tem gente fazendo conteúdo, isso não existe. Tem alguém fazendo conteúdo pro YouTube que... Pronto, se tem... O YouTube deve a essa pessoa, deve, porque a gente tá aqui fazendo algo pro YouTube, saca? Então é isso, obviamente que é uma plataforma que tem essa possibilidade de aumentar, de que todo mundo pode fazer o seu canal, pá, e tudo isso é interessante, mas é isso, né? O que a gente não pode ter em mente é essa ideia de que tá tudo certo uma empresa pagar o quanto quer pelo trabalho da outra. Porque isso aqui é trabalho, pô. E a empresa não pode pagar. Muito trabalho. E a empresa não pode pagar o quanto ela quer e fique feliz porque tem. Não, bicho, calma lá, devagar, calma lá. Se não tivesse produtor de conteúdo, tinha YouTube, não. Então pronto, velho. Então, pelo menos um sindicato, não tem sindicato dos youtubers, não tem que fazer, cabeça. Tem que fazer essa campanha aqui no BahiaCast. Lança aí, sindicato de youtuber. Bota essa, demais trabalhadores da internet, que é isso, velho. O que a gente faz na internet, na maioria das vezes, é trabalho. Quando a gente vê assim, ganha dinheiro com não sei o que na internet, ganha dinheiro com não sei o que. Até ganha, mas é trabalho, velho. E muito, né? Então você pode ganhar dinheiro. Tem diversas formas de ganhar dinheiro na internet. Agora, todas elas envolvem muito trabalho. Nenhuma delas você vai ficar sem fazer nada e ganhar dinheiro. E às vezes envolve, além de trabalho, investimento de grana, né, velho? De montar um cenário, pá e tal, de trazer todo hardware e software de audiovisual. Então e isso, velho, mais uma vez, é um trabalho, né? Deveria ser considerado como tal. Não é um hobby, não é um divertimento, não é um... Pode ser também, também, mas não tinha só, um escritor, né? Rapaz, tinha um escritor antigo, que não vou lembrar o nome dele, né? Que o cara cronista, assim, o cara falava assim, dormir com a esposa é uma obrigação, pode ser gostoso, mas é uma obrigação, né? Vamos a mais interação aqui. Que tá rolando, já começou. Roberto Kennedy Bastos, salve o Arão, comente a respeito da influência do Edward Bernays, não sei como é que pronuncia, Bernays. Bernays mesmo, é isso mesmo. No marketing e as motivações irracionais. Massa. Kennedy, meu camarada, né, colega de mestrado, doutorado, e colega de Serginho. Sim, de música. Colega de música. Tocou no Adão Negro e tal. Veja bem, Edward Bernays foi um sujeito que inventou a publicidade moderna. A história é curiosa, né? Fica à vontade. Ele foi sobrinho de Freud. Já podia monetizar só disso aí. Acabou. Falou, galera, né, Ele foi sobrinho de Freud. Freud tava meio quebrado na época. Freud tava meio sem grana, aquele período entre guerras e tal. E aí ele, né, queria levar Freud ele é estadunidense, né? Embora sobrinho de Freud, queria levar Freud para os Estados Unidos e tal. E teve contato, publicou Freud nos Estados Unidos, né? Fez lá o corre com as editoras e tal. E aí, bicho, ele era publicitário e teve contato com a obra de Freud, dentre outras, que era a Psicologia das Massas e Análise do Eu. Que é onde Freud analisa como o ser humano funciona em grupo. E Freud vai dizer, olha, bicho, quando o ser humano tá em grupo,
né? Ele cria uma espécie de massa psicológica, de alma coletiva que é incomum das pessoas. As pessoas tendem a parecer igual em grupo. É por isso que daí surge, né, o código de vestimenta, de linguagem. As pessoas começam a falar igual, andar igual, se vestir, enfim, tudo isso. Passar fake news. Passar fake news, tudo isso. Inclusive é um bom tema. E, inclusive, essa coisa da massa é uma coisa muito, muito foda, é muito importante, né? Porque dentro da massa psicológica, né, quando o indivíduo entra na massa, ele tem um déficit, por exemplo, de pensamento crítico, né? Ele pensa menos. Porque o que interessa pra ele na massa é estar em conformidade com os outros. Então, às vezes, ele até nem acha certo, mas ele faz, né? E tem uma outra coisa que essa é mais importante. Na massa, o sujeito bota pra fora coisas reprimidas que ele reprimia antes. E reprimia com razão. Por exemplo, a gente tem muito ódio, a gente tem muita raiva dentro da gente, da nossa vida toda que a gente vai acumulando em várias coisas que a gente sente, né? Mas não acha certo sentir e quer mudar e tal. Preconceitos, etc. Na massa, bicho, isso vem à tona, isso sobe. Efeito manada. O efeito manada. Só é porque na massa a gente sente que a gente faz parte de algo maior do que a gente. A gente não é só um indivíduo. O torcedor do Bahia, que não tá nos vendo hoje porque tá vendo o jogo, mas ele não fala que ele torce pelo Bahia. Ele fala que ele é Bahia. Sim. Saca? Se você perguntar pra alguém contra quem Bahia jogou, se ganhou ou perdeu, ele não vai dizer o Bahia ganhou. Ele vai dizer eu ganhei se o Bahia ganhou. Eu perdi se o Bahia perdeu. Curiosamente, os jogadores são diferentes, né? O time jogou muito bem, levamos 3 pontos. Ou seja, o jogador que tá lá jogando, fala o time na terceira pessoa. O torcedor, ele é o time, né? É fantástico, né? E o surreal disso, a parte ruim, né? Sem fazer juízo de valor, né? Sem fazer juízo de valor. Não, isso tem parte boa e tem parte ruim. A parte ruim não, mas de como torcedor mesmo. Se você não gosta do Bahia, não vamos fazer juízo de valor. Vitória. Mas assim, a parte ruim é que isso, né? Essas coisas ruins vêm à tona. Teve um caso da torcedora do Grêmio, alguns anos atrás, né? Que ela foi pega chamando de macaco o jogador, né? E aí, inclusive, foi presa e tal, e etc. E ela olha e ela fala, desculpa, eu não sou racista, eu não sou. E ela não é justificando não, longe de mim. Ela tem que pagar porque ela fez, com certeza, isso não envolve nada. Mas é compreensível o estranhamento dela. Compreende-se porque em outro momento da vida dela, ela não falaria aquilo. Ela falou naquele contexto, porque ela se sentiu fazendo parte do todo, né? Que todo mundo tava falando, e ela fala, eu sou, né? Agora eu não preciso reprimir isso. Ou seja, não quer dizer que ela não é racista, só quer dizer que ela escondia o racismo dela em outro momento, e agora, naquele momento, ela, né? Porra, aí fiz uma tergiversação, não, mas tá valendo. Absurdo. Eu tava falando o lance de Kennedy. Então, Freud escreveu sobre isso que eu tô falando aqui, né? E o Edward Bernays foi o sujeito lá na década de 30 que reformulou a publicidade a partir dessas bases de Freud. Sim. Ele pegou todos os ensinamentos de Freud. Freud falava, por exemplo, do lance do... Na geladeira, diga. Do papel do líder, velho. Do líder. E olha o termo que já se usava, influenciador. Caramba. Isso já se usava na década de 30, né? O papel do influenciador para influenciar hábitos de consumo, costume, né? Segundo o próprio Edward Bernays, também com aquela autopromoção, né? Segundo ele próprio, foi ele que criou o hábito das mulheres fumarem. Ele criou, humilde, né? Bem humilde, né? A gente vai cortar um pouquinho disso aí, né? Não levar a sério todo. Mas, de fato, né? A ideia de que a publicidade cria hábitos de consumo, como criou, por exemplo, o hábito dos Estados Unidos de comer bacon e ovo no café da manhã e dizer que é saudável, isso é a mesma técnica, né? Você pega os influenciadores, que na época quem influenciava eram os médicos, né? Hoje não tem essa moral tanto cientistas, e dizia, né? Os médicos, não, é saudável, o café da manhã é saudável, é ovo e bacon. Porra, que loucura, né, bicho? Mas pronto, tem ali então essa lógica dos influenciadores, olha o termo, né? Que hoje a gente tem os influencers, né, e tal. Essa lógica toda dos influenciadores, essa lógica de despertar emoções, sentimentos. Isso é o que a publicidade traz na década de 30 da psicologia de Freud, da psicanálise de Freud, e cria toda essa publicidade que a gente conhece hoje, toda é baseada nisso. A gente não compra nada, na maioria das vezes, pensando a tecnicidade, a resposta. A gente é seduzido pelas coisas. A gente é seduzido. Até as coisas técnicas, por exemplo, eu vou comprar uma placa de vídeo, né? Eu compro uma placa de vídeo, é uma coisa técnica, né? Eu, como o suposto conhecedor, tenho que ver ali as dimensões, o alcance, a potência. Só que o que é que tem na caixa? Um dragão. Na outra é um leão.
Saca? É tipo, porra, não, meu computador agora vai ficar foda, vai ficar um dragão aqui nessa porra. É isso, né? A gente compra as coisas nesse sentido, por mais que a gente não saiba, por mais que a gente ache que tá sendo muito racional nas nossas escolhas de consumo, na maioria das vezes isso é levado mesmo por uma porrada de coisa. E entender isso é o primeiro passo, né? Fundamental. Sim. Existe escolha mesmo? Existe escolha? Não existe agora esse negócio da escolha da gente, que a gente pensa que já tá tudo meio que... Você ouviu falar sobre isso também? Não, tem, assim... Eu vou por aí nessa pegada da publicidade e do contexto social, né? Que a gente realmente escolhe muito menos do que a gente acha que escolhe, né? Quando eu vou dar aula sobre estética, né, sobre arte e tal, eu pergunto pros meus alunos: vocês acham que você escolhe o filme, as músicas que você vê, é gosto de você? É, claro que é. Aí eu falo, tá bom, vocês gostam de cinema iraniano? Não conheço. Ah, tá bom. Você gosta de cinema argentino? Ah, não. Você gosta de cinema nigeriano? Não. Você sabe que existe isso? Não. Então você pode nem gostar porque você não conhece, primeiro. Então começa por aí. As coisas nem chegam para que você saiba que você pode gostar ou não. Segundo, a gente é adaptado a algum formato para que a gente nos é oferecido uma parcela. E essa parcela é muito parecida. Aí eu ficava provocando meus alunos. Todo filme que a gente vê é o mesmo filme, a gente tá sendo enganado. É o mesmo filme. É um filme, se for um filme de ação, o mocinho conhece o vilão, perde pro vilão, fica mais forte e vence no final. Acabou. Todo o filme é igual. Se for um filme de romance, o mocinho conhece a mocinha, perde a mocinha, fica triste, melhora e volta pra mocinha no final. É a mesma história, não muda nada, bicho. Muda os atores, muda o planeta, muda o bairro, mas é a mesma história, bicho. Ou o time. Algumas histórias fazem essa forma e são boas, inclusive, né? Sem moralismo de dizer que só cinema iraniano ou nigeriano. Não tem esse moralismo. Algumas histórias fazem esse clichê e fazem muito bem, inclusive. O problema não é que exista o clichê. O problema é que a gente só veja isso, que a gente só entenda que isso existe. E os algoritmos aí é o maior reforço desse lance. Porque o maior poder do algoritmo é reforçar essas coisas. Trazer... mostrar para as pessoas essas coisas, né? Então, a gente, mais que no YouTube tem infinidade de coisas pra gente ver, o que é que o YouTube nos manda? Né? O que é que a gente procurando, inclusive, o YouTube nos manda? A gente escreve o nome que a gente quer ver e o YouTube nos manda outra coisa, que ele acha que é mais interessante. Então não é tão diferente da televisão, por exemplo, né? O YouTube também faz parte do que a gente chama de televisão, mas não é tão diferente assim, né? Existe uma grade na Netflix, existe uma grade no YouTube, e é isso que a gente deve se questionar, né? De pensar o quanto realmente a gente escolhe das coisas. E aí, voltando à pergunta de Kennedy de novo, isso surge lá na década de 30 com o Eduardo Bernays, e isso é aperfeiçoado com os algoritmos, mas os algoritmos não criaram nada de novo, de fato. Sim. Os caras que mexem com o algoritmo, que faz as paradas, que nos manipula, são muito menos expert em programação e muito mais expert em teoria social, velho. Em funcionamento da mente, em funcionamento da sociedade. Eles são muito mais isso do que experts em programação. E isso é interessante pra gente pensar, porque a gente cria esse mito da tecnologia como se fosse algo... Como se tivesse uma inteligência própria, digamos, né? Que é uma discussão que... Isso. E aí, os caras estão... Será que algum dia vai rolar, tipo, o Exterminador do Futuro? Caras... né? Tem isso. É muito difícil, mesmo. É muito difícil porque... Não, diga assim, a gente fica meio que criando esse mito de que a máquina também vai ter vida própria, vai escolher. E teve a notícia agora, né? Teve a notícia agora de um engenheiro do Google, semana passada, que disse que isso aconteceu, né? Que teve um software que tomou vida própria, que ganhou vida. É muito difícil isso acontecer, né? Sempre que você vê essas histórias assim, é muito mais justamente pelo algoritmo, pra chamar atenção, pra ganhar like, pra ganhar view, do que de verdade. Clickbait. Aí você vai ver lá, não tem muito isso, né? Até porque o que a gente chama de inteligência artificial nem é inteligência, né? Porque a máquina não pode ter inteligência. Isso já se sabe da programação do começo, velho. O Alan Turing, que é o sujeito que fez, né, a base do que a gente chama de computação hoje, ele já dizia... Sim. Olha, bicho... Que até tá naquele filme do... Fantástico, né? É com o Benedict Cumberbatch. É fantástico esse filme. Então isso, ele já dizia, velho, o Alan Turing, bicho, tem problemas aí, velho, que são não computacionais. Não tem como computar isso. Porque tá em outra ordem. Tá em outra ordem que é uma ordem humana, velho, de criatividade, de emoção, de erro, saca? Que não tem como você artificializar isso. Se isso acontecer,
é porque houve uma revolução muito grande, mas não a revolução da velocidade das máquinas, não a revolução da capacidade, nada disso, mas a revolução da base lógica do negócio, que nós não conhecemos, e que pode, sei lá, por algum motivo aí do futuro, um contato alien ou alguma coisa assim, de que vai mudar, porque a estrutura da lógica, né? Que inclusive a estrutura da lógica é a mesma desde Aristóteles, né? A lógica é a mesma desde Aristóteles. Me permita só um breve... Não, obrigado. Chegou aqui o Sampaio Sabores aqui, professor, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia aí, um regalo aí. Porra, bom demais, nem sabia que ia ter. Fica à vontade aí. Pode ir comendo, aí mastigando, comendo, a gente falando. E falando, beleza, tá de boa. Beleza, vamos nessa. E enquanto o professor está aqui investigando aqui, porque eu tenho certeza que ele vai gostar do Sampaio Sabores, que é 100% aprovado pelos nossos convidados. Ô, professor, não tem cerimônia não, velho. O cara chegou muito bem, professor. Todo convidado devia ser assim. Muito bom, velho, muito bom. Enquanto isso, a gente vai, mais uma vez, valorizar os nossos apoiadores e patrocinadores. O Sampaio Sabores, que ficou aqui agora. Melhor hambúrguer gourmet da Bahia, que fica ali a partir da República de Brotas. Você sabe que Brotas... E que não falha, meu irmão. Tá com a gente desde o começo. O maior salve aí pra Peu, pra toda a equipe. O Delícia de Brownie também, que tá aí com a gente, deliciadebrownie.com.br, também show de bola. E Bruno Joias brilhando com você. E você sabe que a sua marca também pode brilhar aqui no BahiaCast junto com a gente. A gente tá no corre, mas chegamos essa semana a 10k. Temos muito orgulho disso, porque começamos o nosso canal do zero. A gente justamente preocupado com o algoritmo, professor. É o maior pau aqui, velho. Que a gente vai pegar um canal que já tem, do Adão ou de Cabas, que Cabas já era um canal, uma referência no YouTube, um dos primeiros youtubers, Cabas, um cara de sucesso mesmo, dos primeiros mesmo, dos primórdios, Mas aí a gente disse, não, vamos fazer o BahiaCast do zero. Essa semana a gente alcançou com muito orgulho. As nossas redes aí estão bombando, e a gente está cada dia tendo mais adesão dessas pessoas. Então, se você tem uma marca que você acha que pode brilhar aqui, que tem uma interseção com nossa visão de mundo aqui, você pode procurar a gente aí nas nossas redes também, porque a gente vai ter prazer em atender vocês. Inclusive, depois de Cine Calmon, a gente tá aí, tem uma fila de reuniões aí, porque muita gente tá comprando a nossa ideia cada dia mais. Então, sua marca, anuncia aqui, a sua marca pode brilhar aqui no BahiaCast. Valeu, Cine Calmon. Professor, a gente... eu vi no canal A Coruja Diurna, o senhor falando sobre vários assuntos que estão de alguma forma também relacionados com o nosso tema principal da noite. O senhor fala, por exemplo, num dos vídeos, que eu me diverti muito também, enquanto aprendi, né? Enquanto aprendia, me divertia muito, que isso é bom, né? O aspecto lúdico do aprendizado, né? Isso é bom pra caramba. O senhor fala sobre NFTs, que também tomou a cena há alguns meses aqui. A gente já tava com o BahiaCast, e muita gente perguntou o que é NFT e tal, e como isso se relaciona com a teoria econômica anterior, né? O senhor chega a fazer uma relação também. De como é que funciona toda essa coisa da crença, do valor que a gente atribui a qualquer tipo de moeda, seja virtual ou real. Você quer falar um pouquinho sobre isso aí, pá? Vamos falar. NFT é o que a sigla, né, para token não fungível. É um termo esquisito, mas quer dizer, na verdade, que é uma coisa que não pode ser copiável, que é uma coisa única. Ou seja, criar uma coisa que é única, que só tem aquilo daquela, né? Bom, até tudo bem. Só que daí, para você criar esse token não fungível, você não cria o token não fungível, na verdade. Você cria um certificado de garantia daquilo. Então você vê lá Neymar comprou uma foto de macaco, de uma coleção de fotos de macaco. Ele não comprou a imagem do macaco. Ele comprou o código que diz que aquele macaco é dele. Pertence a ele. Qualquer pessoa pode usar aquela imagem de macaco como quiser. E por que ele comprou isso? Porque ele acredita que aquilo vai valorizar e que ele vai poder vender mais caro do que ele comprou. Será que isso acontece? Não tem acontecido. Não tá rolando. Bill Gates falou agora, olha só. Bill Gates falou recentemente, dizendo que quem compra isso achando que vai valorizar é a ideia de um tolo achando que vai ter alguém mais tolo para comprar na mão dele. Mas às vezes não acontece com a pirâmide também, só chega a citar a questão da pirâmide. Então funciona em alguma medida como... Parece que tem sempre alguém mais tolo, mais idiota, né? Funciona em alguma medida como uma espécie de pirâmide, mas também não necessariamente. Por exemplo, você, Sérgio, se você quiser vai relançar o primeiro disco do Adão Negro. E aí você pode fazer um token disso, e por exemplo, um token é como se fosse, sei lá, um CD autografado, digamos assim. Tem um valor para o fã, porque existe um valor ali. Saca? Então é a mesma coisa. Então não é que não tem valor, não é que o token... Agora, é uma coisa que já existe. Como é que você garante que algo
é verdadeiro, o que um quadro é verdadeiro. Bom, você paga ali especialistas que vão vistoriar a obra e vão dizer, não, esse quadro a lógica é a mesma. Não muda. Não tem muita diferença, na verdade, saca? Desculpe. É mais um acontecimento que envolve tecnologia para criar que parece que é algo novo, mas não é. É você garantir que tem uma coisa única, tá bom, mas você pode garantir. Você pega lá no CD e você autografa. Autografa pra mim, Christian, pai tal, o dia de hoje só tem aquele, velho. Pronto. É único. É único, é um toque infungível. Acabou. Você vai... como é que vai garantir? Existe, não é de hoje que existe pessoas que vão lá garantir, não, essa assinatura é de Serginho, sim, ele estava lá naquele dia. Pronto, existe. O problema, ao meu ver, do NFT, que é, na verdade, dessa visão de tecnologia em geral, é que esse encantamento com a tecnologia acaba com que a gente perca a dimensão do mundo real, velho. Assim, a gente perca a importância do mundo real, né? Porque, por exemplo, para fazer um token não fungível desse, para fazer um NFT, há um gasto absurdo de energia. E gasto absurdo de energia é sinônimo de quê? De destruição do planeta Terra, velho. Então a gente está destruindo o planeta Terra para criar algo em outro mundo. Sacou? E essa inversão que eu acho problemática. Que na verdade não é de hoje também na história da humanidade. Desde que a humanidade, que a gente tá se desfazendo da Terra, a gente quer não ser planeta Terra, né? A gente asfalta as coisas, a gente cria prédio alto pra ficar mais alto, pra ficar mais longe do chão. Hoje a gente bota as coisas na nuvem. Então a gente quer sempre ficar... aquela coisa de querer ficar cada vez mais no mundo das ideias. Só que o mundo real, velho, é outro mundo. É um mundo onde a gente come, onde a gente tem que dormir, onde a gente saca... É o mundo onde a gente sente as coisas. Enfim, essa vontade de querer tudo no digital é problemática, sobretudo quando ela é baseada na destruição da Terra, né? Então isso aí é uma coisa que eu acho que devíamos repensar. E sobre o NFT, uma outra coisa interessante, que tem muita gente ganhando dinheiro com jogos, né? É a coisa dos jogos NFT, que muitos deles são esquema de pirâmide. Alguns já estão caindo, por exemplo. Eu cito alguns no vídeo. Tem um que chama MIFO, né? MIFO. Tem um que chama X-Infinity, né? Que você compra, esse você tem que comprar um negócio, esse é pirâmide, né? Porque dinheiro não surge do nada. Se você vai ganhar dinheiro, é porque alguém pagou para entrar antes. Tem outros que não, que você joga e você até ganha um dinheiro sem investir. Mas ganha dinheiro por quê? Porque para a empresa... É lucrativo pagar pra você jogar, porque enche o jogo. É mais lucrativo do que fazer propaganda. A propaganda já tá feita, velho. A pessoa já fala pro outro, porra, bicho, o jogo tal tá dando grana. Tá dando grana. Porra, já é propaganda, saca? Só qual é o problema disso? Só dá no começo, né? A tendência clara é isso cair. Não tem como se sustentar. Porque dinheiro não vem do nada. E aí muitos amigos meus começaram a jogar alguns jogos desses. Eu falei, porra, que massa, velho. Aproveita que você tirou uma grana, vende logo esse Bitcoin aí, porque não tem como isso não desvalorizar. Isso vai cair, isso vai desvalorizar, não tem como manter. E é dito feito. É passar um tempo ali, cai, às vezes a empresa injeta uma grana pra dar uma subidinha, né, pra chamar atenção. Ou digamos o Bezos, ou alguém fala do Bitcoin. Ou alguém fala e tal. Christian, diga. Partindo do pressuposto que as pessoas não saibam o que é pirâmide, o que seria pirâmide? Boa. Pirâmide financeira é um esquema, né, financeiro, onde as pessoas pagam para entrar e aí supostamente elas vão receber um dinheiro maior depois. Só que o nome é pirâmide porque é assim na estrutura, né? Quem entra primeiro realmente vai ganhar dinheiro de quem tá entrando, porque o único dinheiro que rola lá dentro é o dinheiro de quem paga para entrar. Então quem paga para entrar do lado de baixo da pirâmide paga quem tá em cima. E pra ele receber, ele tem que chegar lá em cima. E pra receber tem que chegar lá em cima. Ou seja, tem que vir muito mais gente na base. Só que se ele não chegar lá, não dá, né? Não entrar mais pessoas. Se não entrar mais pessoas. É porque a matemática não bate, Não bate, E é muito comum que não entre, porque o nosso número de pessoas conhecidas é limitado, né, bicho? Então não tem como você vender tantas cotas de alguma coisa, fazer tantas... Não tem, né? Então se a pessoa tiver sorte e estiver no começo da pirâmide, ela pode ganhar, mas com a certeza de que ela tá tirando dinheiro de quem tá entrando, né? Porque dinheiro não brota, dinheiro não surge do chão. Dinheiro surge de algum lugar, e surge de quem tá entrando, que tá pagando. Inclusive colocar um exemplo muito prático de pirâmide, e hoje as pessoas veem que a Previdência Social é uma pirâmide, né? Tanto é que tá tendo que fazer, porque antigamente
pessoas morriam em X idade, as pessoas estão vivendo mais, então não tá tendo mais dinheiro para pagar. Então, a pirâmide tá fazendo assim, né? Exatamente. Sim, a coisa populacional. Agora, uma coisa do NFT, o que eu percebo, que eu tô começando a perceber, não só na questão do NFT, essa questão do Bitcoin e tal, é do imediatismo, das pessoas buscarem esse imediatismo em tudo, não só eu comprei NFT, amanhã vou estar milionário. Eu tava conversando com um amigo meu que perdeu R$8.000, certo? Comprou Bitcoin. Aí eu falei, comprou foto de macaco, não? Não, ele comprou Bitcoin e perdeu R$8.000. Ele tava falando, rapaz, você estopou ele o quê? Você não estopou? Não sabia nem o que era. Ele comprou achando que ia valorizar e ele ia pagar um débito que ele tinha antes. Então as pessoas têm essa coisa do imediatismo, achando que as coisas são assim. Agora, pro outro lado, um brasileiro comprou um NFT por R$12.000 e foi sorteado e ganhou uma passagem pra sair da Terra. Uma viagem órbita. A órbita foi da na Terra. Virgin? Foi na Virgin? Exatamente. Foi no Foram Origin. 12 pessoas. Lógico que milhares de pessoas compraram, né? Dessas 12, lógico que valeu a pena, né? Pode até ter a ideia da pirâmide de 12, valeram a pena porque essas 12 foram sorteadas. Inclusive, eu queria aproveitar aqui pra poder lançar essa campanha. Eu queria ser o primeiro baiano no espaço. Queria? É mesmo, Sérgio? Bicho. Vamos levantar isso, cara. Eu tô querendo ser o primeiro baiano no espaço. Bora, então, fazer, imagina que honra. Imagina que honra pra Bahia, bicho. Você comprou NFT na mão do eu, inclusive, vou botar na campanha. Vou vestindo a camisa do Bahia. Pronto. Não, aí eu vou ser contra. Aí eu vou ser contra. Se fosse do Vitória, você não... Ó, se fosse do Vitória, você não vai pro espaço. Você só faz desenho. Então, pro inferno, será, bicho? Deus é mais. E eu não vou nem falar nada porque eu nem posso me defender, porque do jeito que o Vitória tá, bicho. Eu falo meus amigos que eu sou Vitória mais anti-Vitória que tem, porque tá vou lançar raiva, esse financiamento bicho, coletivo pra ser o primeiro baiano no espaço, bicho. Então pode você vai pro Bezos, você compra lá a NFT do Bezos e espera a próxima promoção, quem sabe. A do macaco. Mas foi o quê? Foi sorteio, foi? Foi um sorteio, ele comprou por R$12.000. Mas exatos R$12.000, que estão custando agora R$8.000, caiu um pouquinho. Ele comprou um bilhete de rifa, então, mesmo. Eu digo, ele comprou um bilhete de rifa e deu sorte. Exatamente. Ao meu ver, esses R$12.000 já valeu... Pô, uma viagem pra... Tem viagens que custa o quê hoje? $250.000? Um negócio assim. Nem tô por fora. Pra você ir como passageiro, tipo. Um dinheiro assim, absurdo. Né? E tipo assim, ele só tem 2 brasileiros que conseguiu isso. Um era da NASA mesmo, né? Pô, por R$12.000 eu até vendia meu carro, viu? Pô, pra poder ir pro espaço. E ele tinha vendido o carro. Eu sempre quis ser astronauta, bicho. Você queria ir pra Lua, tipo assim, você andar na Lua? Rapaz, eu queria, velho. Eu queria. Eu tinha certeza que eu ia, inclusive. É mesmo, Zé? Como todo menino pensava que ia jogar futebol. Você achava que ia. Eu achava que eu ia pro espaço, velho. Mas, quem sabe, né? Capaz, velho. Compre a porra do NFT e concorra a rifa aí, quem sabe. Vamos a rifa do Jeff Bezos. Vamos às interações, cabas. Vamos aqui que a rapaziada tá mandando as mensagens. Cícero Ramos Firmo, eu estudei a disciplina algoritmo, porém deveria ser mais explorada no curso de engenharia civil. É isso que eu falei, o algoritmo ele é a base da programação, é a primeira coisa que se aprende em programação. O que a gente chama de algoritmo é o básico, né? Como eu falei, é uma receita. Ele em si mesmo não tem um mal, né? Nada, tudo que a gente usa aqui é algoritmo, né? Tudo que a gente faz é algoritmo. É você dizer como fazer, em quais circunstâncias aquilo acontece, né? Por exemplo, no caso do sistema, em qual circunstância aquele sistema vai rodar, né? Aí tem os conectores, né? O se, que é o if. Aí você tem o por enquanto, né? Que faz os loops, que repete aquela ação, enfim. É o básico da programação. E é muito interessante aprender esse algoritmo, muito porque ele tá em todo canto, bicho, saca? E a programação tá aí, é uma coisa muito... Eu sou um aprendiz de programação, inclusive. É uma coisa que eu acho que é importante a gente ter noção, porque a coisa tá em todo lugar, velho. A gente vive dependendo disso, velho. É celular, é computador, tá em todo canto. Então, eu acho que é importante que quem tiver a oportunidade de aprender um pouco de linguagem de programação, para entender esse mundo mesmo, assim. E tem muita coisa que dá pra fazer com isso, né? Tem muita coisa, é muito grande esse universo. Muita coisa boa, muita coisa boa nesse universo. É isso, né? Os algoritmos é essa ferramenta. Que, mais uma vez, eu digo que é uma coisa antiquíssima, né? A aplicação pra tecnologia, algoritmo é uma palavra árabe, né, bicho? Tudo que a gente vê com al é árabe, a gente sabe, né? Alfajor doce argentino, que é árabe. Sim. Tem tudo que a gente vê com al é árabe, inclusive algoritmo. Aurelino. Possivelmente. E a gente sabe que os árabes foram os caras da matemática, né? Os caras que, na Idade Média, foram os caras que recuperaram Aristóteles também e tal. Enfim, é uma coisa antiquíssima, é lá do mundo árabe, velho.
E aí a aplicação da computação aí é uma coisa mais do século XX e tal, da linguagem de programação. Mas é isso. É pra desmistificar, né? Sabe? Porque parece que é uma coisa muito mística, muito mágica, os algoritmos. Não, até então eu tinha certeza que o algoritmo era o próprio Satan-Ghost. Possa crer. E o interessante, por exemplo, é que o que mais se fala nas redes é: o Instagram mudou o algoritmo. O TikTok mudou o algoritmo. E isso a gente percebe porque, como a gente vem tendo pessoas aqui ligadas que vêm no BahiaCast e tal, falam, porra, eu tô flopando porque mudou o algoritmo. E essas questões, assim, também são muito interessantes, né? Que a gente, tipo assim, será que eles não estão realmente ditando? Porque a gente acha que tá no controle. Eles estão mesmo. A gente acha que tá no controle. E uma coisa muito interessante que você falou é que, tipo assim, esse exato momento o algoritmo tá analisando essa sala aqui, tá dizendo, tem um baixo ali, tem uma guitarra aqui, tem não sei o que, tem uma espuma, tem uma televisão tal. É isso que você quer? É isso que você quer nos amedrontar dizendo? Não, eu vi uma reportagem do um canal que eu sigo, da Joss Fong, meu Deus, não vou lembrar agora. Que é um canal internacional, enfim, de jornalistas muito prestigiados, né? Assim, como pesquisadores muito sérios. Sim. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome do canal. Vox. E onde eles fizeram essa experiência de saber se o algoritmo era racista. Sim. Né? Posso crer. Isso então tem essas implicações que a gente precisa ainda também compreender como é que funciona isso. Você sabe o que é racista, Sérgio? É aí que mora a coisa interessante. Quando a gente fala que não há inteligência artificial, é que aquilo não é uma inteligência. Aquilo é fruto de quem programou. E quem programou tá no mundo racista, velho. Então quem programou com seus valores. Então isso é bom pra que a gente pense que não é uma coisa de outro mundo, não é inteligência. Aquilo é trabalho humano, velho. Aquilo é trabalho humano. Ali não é uma coisa de... Algum humano fez aquilo. Então é racista por causa disso. É enviesado, né, que é o nome do documentário. É enviesado o algoritmo, esses algoritmos, por causa disso. Porque alguém programou aquilo. Nem que seja que programou a inteligência artificial, o machine learning, né, que é a máquina que aprende, mas para a máquina aprender, ela tem que ter diretrizes para ela aprender. E quem dá essas diretrizes? É o ser humano. E o ser humano é racista. Então tá ali, então o algoritmo vai ser racista. Isso aconteceu várias vezes, e tem vários exemplos disso, de um algoritmo que foi pro Twitter e virou um fascista, tá ligado? Porque o ambiente do Twitter é esse, de beligerante, de guerra, pá e tal. E o algoritmo virou isso, né? Essa inteligência artificial se transformou nesse lance. Agora, o outro lance que eu trouxe também do começo, é pra gente pensar o alcance. Eu tinha um robô de limpar a casa, né? De aspirar a casa. Eu acabei até dando pra minha mãe, não tenho mais. Com medo? Não, até que não. Foi justamente pelo contrário. Eu tinha... E aí o povo falava, né? Mas você não tem medo, ele tá vendo sua casa. Aí eu falei, olha, primeiro que eu não tenho medo, porque eu tô vendo que ele é burro. Porque ele tá se batendo no mesmo canto e não vai pra outro canto. Tá se fazendo de burro. Esse é o problema. Vou fazer com que ele acredite que eu sou burro. Quando ele estiver dormindo, eu vou pegar uma faca ali. Vou fazer uma transferência bancária. Foi o que você fez com ele? Você deu sua mãe? Aí veja bem. Aí né, conversando sobre ele, eu tô vendo que ele é burro. Ele economizaria energia se ele passa a casa de outra forma. Mas é porque o meu modelo é um modelo rudimentar, um modelo barato. Tem outras inteligências que ele é mais inteligente mesmo. Aí, pô, mas você não tem medo dele mapear a sua casa? Eu falei, não, o meu modelo não mapeia. Mas se mapeasse, não tem problema. Veja bem, a gente não pode ter esse medo também. Se eu tivesse a minha casa mapeada e eu pegasse no celular, quero comprar um sofá, e ele só me oferecer sofás com a minha dimensão, ia me poupar um trabalho retado, bicho. Eu falo, claro, por favor, mapeie minha casa, se for assim. A questão não é essa. A questão é a falta de transparência. A questão é que a gente não sabe o que está fazendo com os nossos dados. E se estão fazendo algo, a gente tem que ganhar dinheiro com isso também. Se estão vendendo os nossos dados, se ele está sendo vendido, opa, e o meu quinhão? O dado é meu, bicho. Tu paga pra mim primeiro e fica com meus dados, saca? Então é isso. O grande lance não é que mapear a casa, tá bom, mas o que é que tem em minha casa? Não pode ser. Todo mundo sabe, você pega a planta do meu prédio, todo mundo sabe. Não é um grande segredo do universo. O problema é esse, né? O problema é que a gente não sabe. Mas depende da planta também. Depende. Mas ele vai dizer assim, ó. Pode ser que a planta tenha... A maioria dos brasileiros falta tal coisa naquela casa, então isso aqui não é uma caminho... grande... Não tem nada que eu escondo em minha casa. O problema não é esse. O problema é assim, a gente não sabe e a gente deveria ter o direito de poder não querer. Isso a gente poderia ter. Embora eu ache, por exemplo, não vejo problema. Mas quem vê tem que ter o direito de não ter, tá ligado?
Não quero, velho. Teria que ter, mas isso já é... Mas tudo indica que as políticas de privacidade dessas grandes corporações não são tão idôneas assim. Né? Exatamente. Os ex-funcionários do Facebook disseram, não, esses caras não estão nem aí, bicho. Os caras estão vendendo mesmo. Essa é a questão. Então, essa é a questão. E além disso, mais uma vez, primeiro que vende sem a gente querer, sem a gente saber. E segundo, mesmo se a gente quisesse, eu quero a minha parte, velho. Quero a minha parte. Vai vender, quero a minha parte. E o terceiro é isso, velho. É essa caixa preta que a gente não sabe pra quem vende, como vende, o que tem de nossos dados de verdade, né? O que realmente tem, o que realmente não tem. Então, como a gente não sabe, tudo que a gente não sabe, a gente, né, idealiza, né? A gente tá vendo no escuro, a gente não tá vendo o que tá acontecendo ali, a gente imagina uma coisa meio bizarra, vê o negócio se mexendo, né? Tudo que a gente não vê direito, a gente cria monstro. E não é errado algumas vezes, mas a gente precisa saber o que está acontecendo ali. A gente precisa saber, de fato, o que de nossos dados é vendido, o que é dado, o que é compartilhado. E é outra coisa que eu falei mais importante, eu quero o meu quião, velho. Mas, por exemplo, apareceu um aplicativo agora que a pessoa vai saber se você está stalkeando ela. Se você der o print se você dá um print na foto... isso tem, mas isso já é do Snapchat, já era do Snapchat, já tinha isso aí. Não, tem negócio de dar zoom, se você dá zoom no Instagram. Se você dá o print, ele avisava. O Snapchat era assim. Agora, repare uma coisa. Vai dificultar a vida de muita gente. Aí eu lhe pergunto, eu acredito que os caras no começo pensavam assim, porque o Zuckerberg fez uma porra de um programa pra stalkear a ex-namorada dele, certo? A partir disso aí começou a fazer sucesso. Ele falou, eles estão entrando de forma espontânea, estão dando os dados de volta para proteger eles. Então, eles estão fazendo, eu não estou pedindo para que eles entrem. Então, a partir disso, acho que eles pensaram, se eles estão me dando dado, estão confiando em mim, eu vou começar a fazer o que eu quiser, porque realmente tipo assim, não entre na rede social simples. Não quer ser stalkeado? Inclusive tem um autor americano que ele fala de 10 ou 15 argumentos pra você sair da sua rede social. Sim. É o Jaron, não vou lembrar o nome dele. Me fala a memória, mas é um racha também, cara com dreadlock. Que ele tem defendido isso, né? Sim. Se você souber mesmo o tamanho do problema, você sai da rede social nesse momento. Você acha que... Não, eu acho que tem essa parte do meio que dos apocalípticos, né, das redes sociais. Eu acho que... Como você falou mais cedo. Que eu acho que não é bem assim, né? Eu acho que tem problemas, sim. Mas é o que tem no mundo, velho. O que tem que fazer é lutar, né? O que temos pra hoje. Se não, velho, se a gente sai da rede social, faz o que? A gente já tá aqui, né, fazendo. O que a gente tá... Bicho, foi o mundo como se organizou. E o mundo como se organizou tem um bocado de problema. Sem ou com rede social. A questão do Facebook, especificamente, é realmente um problema que, inclusive, foi julgado, né? Teve a questão lá com a Cambridge Analytica, que é algo que eu analiso da minha tese de doutorado, e que, de fato, eles trabalharam, velho. Tem um livro de uma moça que chama Britton Kaiser, que trabalhou na Cambridge Analytica, era uma espécie de braço direito do Alexander Dix, que era o CEO da Cambridge, e ela relata, velho, de os funcionários do Facebook ficavam lá na Cambridge Analytica. E a Cambridge trabalhando para Donald Trump, né? Daquela coisa do... Pronto, vamos aí. Vamos a essas implicações, por exemplo, que podem ter esse controle desses gatekeepers, né? Desses caras que têm as chaves dos portões. Em situações, por exemplo, como a sucessão política. Tanto nos Estados Unidos como houve recentemente, houve um certo temor de que as informações estavam sendo canalizadas, né? Fake news ou não, enfim. E que o resultado desse tipo de operação de intervenção poderia mudar o futuro de uma sucessão política de um país grande como o Brasil e os Estados Unidos. Como é que a gente vê isso? Sim, pode e mudou, né? Mas a gente tem que pensar uma coisa, não é a primeira vez e não depende da internet para isso. A gente pode lembrar de Collor, né? Da eleição de Collor, do debate do segundo turno com Lula, que não vai esperar o debate. A Rede Globo, que já admitiu hoje que manipulou completamente o debate. Era novo, bonito. E que era uma eleição apertada, né? Que dava pra... Que mudou realmente a história. Os caras falaram que botaram tudo ali, a favor, que queria botar até, né? Negócio de suor em Collor, pra ele parecer mais humano, né? Aquela coisa de... Os caras fizeram tudo, né? Ou seja, o Bonifácio, o pai, admitiu que... Admitiu, então é isso. Isso existe, é um problema. Já existia. Não é de hoje, e eu vou além de... Desde que a opinião pública é relevante, ela é alvo de manipulação. Não é que antes da internet... Não é como se antes da internet a gente sentasse para discutir os dados de cada candidato, e a parte boa e a parte ruim, e o histórico e o currículo. Não, velho. A gente já é manipulado há muito tempo. Olha que eu falei aqui do Eduardo Bernays.
que é esse sujeito que faz isso na década de 30, mas, bicho, dá pra rastrear esse Maquiavel. Maquiavel já falava isso. Maquiavel falava sobre poder, a necessidade de manipular as emoções das pessoas. Tem uma história maravilhosa. O pau tava quebrando. O Maquiavel, o Príncipe de Maquiavel, é um livro que ele tá dando dicas de como o príncipe deve conquistar o poder e manter o poder. Aí ele conta a história de um principado que o cara assumiu o poder e o pau tava quebrando, né? Caos social, o pau, não sei o quê. Ele fala, porra, bicho, fudeu, e agora fazer o quê? Vou chamar um cara, tem um cara que é caixa grossa, linha dura mesmo, que vai chegar, vai botar terror na população, vai apaziguar os ânimos. Aí chama esse cara, o cara, né, faz o terror, pai e tal, só que cria uma antipatia muito grande, né? Tanto o governo quanto esse sujeito. Aí o que é que o governante faz? Que Maquiavel indica que o governante faça, né? Pega esse cara e mata ele em praça pública. Faz uma espécie de teatro pra matar esse cara. Isso pra quê? Pra que a população entenda que o errado não é o governante que mandou chamar o cara, mas o problema é o cara, é o sujeito. Aí você faz todo esse teatro de manipulação de emoção. Pra bicho. Causar uma catarse coletiva. Pra causar uma catarse. Vai dizer, nosso rei é bom e vamos continuar com ele. Ou seja, isso tava lá em Maquiavel já, né? Essas técnicas e táticas de manipulação. E desde antes, se a gente for rastrear, bicho, a gente chega... É o que eu falo, né? Sempre que a opinião pública foi relevante, ela foi alvo de manipulação. O que a internet... Desde... fundo isso. Não, Pearl Harbor, por exemplo, tem esse mito também, né? De que os americanos já sabiam que um ataque era iminente porque eles já tinham congelado os assets dos japoneses já desde 25 de novembro, quer dizer, eles sabiam que a partir de 25 de novembro poderia ter alguma coisa, mas eles esperaram o ataque, teria sido isso, né? A manipulação teria sido essa. Que eles esperaram justamente o ataque para mover a opinião pública americana e, de fato, houve uma mudança completa, uma versão total dos recursos econômicos para a produção de armamentos, de navios e tanques e tudo, e todo mundo foi se alistar, né? Todo mundo queria vingar aquilo. Aí vai, justamente. Aí você vai criar narrativas, né? E os Estados Unidos é recheado disso, de narrativa anticomunista, de narrativa comunista embaixo da cama, os vermelhos. Até Alien. Os aliens são os comunistas, né? Os aliens são os comunistas. Então é isso aí, isso é o que mais tem. Agora, a inovação da internet, dos algoritmos, é que a gente recebe propaganda personalizada. Então, se eu sou um sujeito preocupado com as causas ambientais, eu vou receber uma fake news de Bolsonaro que ele defende a Amazônia contra o interesse dos Estados Unidos. Saca? Então isso é o que muda. Isso é o que tem de novidade. E ao mesmo tempo que eu vou receber uma mensagem, um vídeo de um corte de Lula falando mal da Amazônia que tem que entregar. E essa é uma questão realmente séria. Porque quem controla essa informação? Porque no final das contas são aquelas mesmas 10 pessoas. Aí entra o lance da fake news, que é uma coisa importante de pensar, que também não é uma coisa nova, mas que se fundamenta muito nessa coisa da massa, né? Você recebe muito aquela mensagem. Hoje a gente tá ligado no celular 24 horas. Então se a gente já era manipulável antes porque via Globo, mas quem não tava vendo tanto a Globo já tava tanto assim. Agora não, velho. Você recebe no WhatsApp as coisas, você recebe no Instagram, no Facebook, no YouTube. Antes da TV, inclusive. A televisão hoje já é bem... Já é bem menos, né? Bem menos. Inclusive, curioso que na eleição passada tinha gente crente de que Bolsonaro não ia ganhar, porque a televisão ainda era um veículo importante, e quando começasse os debates, não é. Esse exame provou por A mais B que não é. Tem relevância, obviamente, mas as grandes emissoras, tanto é que estão apostando em outras coisas também, para se fazer mais relevante. E o que pega mesmo, velho, essa outra televisão. É a televisão que a mesma televisão, só que não ligada à Globo, mas ligada no YouTube, ligado, né? Como monitor. Nessas outras coisas que a gente faz. E as fake news realmente, pra mim, são me dá muito medo, velho. Me dá muito medo que esse ano o que vai ter, já tem, né? Já tem muito. E eu fico percebendo a forma de como elas foram se adaptando. Por quê? Passou a ser fácil denunciar e tirar fake news do ar, né? O que é que eles fazem agora, os sujeitos? É rodar vídeo de fake news pelo próprio WhatsApp. Então é um vídeo curto, que você não recebe o link, você recebe um vídeo. E aí ninguém pode tirar do ar, porque não tem lugar pra ele estar no ar. Eu recebi vários, eu tinha um grupo que tinha um bolsominion lá, eu até saí do grupo, mas era bom porque eu tinha acesso a essas coisas, tava informado, né? E eu recebi, caralho, olha como os caras estão fazendo, olha como os caras estão fazendo, os caras estão agindo assim. Circulando um vídeo
pelo próprio WhatsApp, ou quando é em grupo de bolsominion, eles mandam link de vídeos sem... como é que chama? Vídeo que não é público, né? Vídeo que só quem tem o link vê o vídeo. Sim. E aí não vai cair também, porque se você distribuir só pra bolsominion, o bolsominion não vai denunciar o vídeo. Isso faz com que isso fique ali abaixo da margem do radar pra descobrir que é fake news, pra denunciar, né, e tal. E aí é muito perigoso, bicho. As coisas de fake news que já tá tendo, de montagens assim bizarras. Montagem de Daniela Mercury dizendo que Jesus era gay. Você acompanhou isso aí, não? Eu vi alguma coisa. Daniela Mercury falou sobre Jesus no show e depois falou sobre Renato Russo. E ele falou, Renato Russo é viado, bicha. Aí o povo corta, né? Aí pega Jesus, aí ela dizendo que Jesus era gay, e tal. Isso rodou muito, assim, né? Isso é Christian, um dos exemplos. Recentemente, o dono da... Oh, meu Deus, esqueci o nome. Elon Musk, ele comprou, né? Tá tentando comprar o Twitter. E disse que uma das primeiras coisas que ele queria fazer era destravar, certo, o Twitter. E aí, o que aconteceu? A maioria das pessoas, dos políticos de direita, isso aí realmente aconteceu, inclusive o próprio Bolsonaro, aumentou o número de seguidores, certo, no Twitter. E pessoas que também são artistas, tal, de direita, e falaram, rapaz, da noite pro dia eu ganhei 80 mil seguidores e tal. Você acredita mesmo nessa possibilidade de... Porque, por exemplo, o que parece que o algoritmo, você fala, é racista, então seria seria um racista, capitalista e mais identificado com o universo republicano, exatamente. Né? Você acredita mesmo que há essa possibilidade ou como você talvez falou no começo, que é uma coisa que a gente não consegue definir, ou pode travar pro lado da esquerda ou pode travar pro lado da direita? Você acredita nisso? Nessa conspiração toda pra direita ou pra esquerda e tal? Assim, tem pesquisas que falam que os algoritmos das redes sociais, quando a gente fala algoritmo pode ser qualquer coisa, né? Mas esses das redes sociais, eles tendem a ser muito mais úteis para a direita por alguns motivos. Primeiro porque eles são pautados úteis. É a boa bateria aí. Tá falando agora? Tá ouvindo? Agora rolou. Não, porque eu tava tentando ligar. Aí você falou, eles são tendenciosos ou são úteis? As duas coisas. Eu digo que ele é útil porque, assim, talvez útil e não tendencioso, porque, assim, eles não foram pensados exatamente para privilegiar a direita. Mas o que é que eles privilegiam? Sensacionalismo, eles privilegiam violência, eles privilegiam movimento de ódio, né? Isso tudo que chama atenção, por quê? O que é que as redes sociais querem? Querem que a gente fique nelas e passe mais tempo nela. E o que é que elas pensam? O que é que quem fez o algoritmo pensa? Qual afeto eu vou incitar nesse sujeito para que ele passe mais tempo aqui na rede, né? Então vai incitar esse tipo de afeto, que é o que faz com que a gente fique lá. É o sensacionalismo, né? E o sensacionalismo que a gente conhece já há muito tempo, vamos pegar os nossos jornais de policial do meio-dia. Todos têm inclinação à direita, que são sensacionalistas. Então, justamente isso. Há um privilégio para a direita nesse sentido. Então, eles são muito mais. E outra coisa, né? O outro tipo de privilégio, ausência de conhecimento. O que privilegia as redes sociais é o conhecimento curto, rápido e, na maioria das vezes, errado. Superficial errado. Você não pode resumir uma coisa em 140 caracteres, né, bicho? Você tem que aprofundar. E as coisas mais rápidas e simplificadas quase sempre estão erradas e quase sempre são usadas pela direita. É o Bolsonaro dizendo, eu vou resolver tudo. Eu vou resolver assim. Como é assim? Resolve assim. Não resolve, bicho. Agora, como é que eu vou falar, né? Eu tenho que falar muito. A pessoa já trocou de canal, já tava outra coisa, já, saca? Aí é que tá. O algoritmo das redes sociais não foi feito também, primeiro, não foi feito pra privilegiar a direita e nem foi feito como algo diferente do que já é a sociedade, bicho. Essa é a questão. Isso já era assim com a televisão antes da internet. Isso já era com a mídia impressa. A rádio era assim. Com a rádio. Isso já, ou seja, é uma questão social. É isso que eu falo, que eu trago na minha pesquisa, que eu acho que talvez seja o ponto mais interessante. É um reflexo, é a ponta de um iceberg, mas é algo que já tava aí, velho. Já tava, sempre teve. E outra dimensão,
Agora a dimensão é maior porque a gente tá usando muito mais essas redes, né? Então isso realmente tem mas sempre já tava aí, velho, que é a coisa do capitalismo, do modo de vida capitalista que a gente vive, que é esse modo de vida que a gente enxerga a outra pessoa não como um colaborador, mas como um competidor. Que a gente entende que o desejo do mercado é mais importante que o nosso desejo. Imagine a minha labuta, Serginho, quando eu trabalhei com o ensino médio, de falar com os alunos, né, escolher a sua faculdade. Ele, não, mas o mercado é isso aqui, o mercado. Eu falei, vem cá, meu filho, cadê esse mercado? Cadê? Você vai fazer o que ele quer, você nem conhece ele, porra. Como é que você vai fazer o que o mercado quer? Cadê esse sujeito, esse tal de mercado? Que a gente serve tanto ele, que a gente se ajoelha tanto pra ele, né? Reza tanto. Que reza tanto pra esse sujeito, mercado. Cadê? Se você rezar pro seu mercado, você vai ser feliz? Não sei. Procure saber, então, se você vai ser feliz. Obviamente que nada é 880. A gente vive no capitalismo, tem como a gente abrir mão. Dizer, você é anti-mercado, vai pagar as contas como? Vai pagar aluguel como? Não tem como. Então é esse agenciamento, essa negociação que a gente tem que ceder em uma parte, mas sabendo que tá... É isso que eu acho que é importante. A gente pode ceder o mercado, deve, mas sabendo que está fazendo isso. E sabendo os nossos limites, o quanto a gente pode ceder, sem nos adulterar, né? Como diria Edson Gomes, não se adultere jamais. Sem se violentar. Sem se violentar, né, bicho? Por exemplo, você falou que já existia, acho interessante isso, porque a gente percebe muito no mercado fonográfico isso, né? Às vezes o artista faz tantas concessões que aí ele fica rico, mas ele não se reconhece mais no processo, né? E começa um processo de autossabotagem. Acontecia muito antes da internet, inclusive. Antes das redes sociais, né? Ou seja, o algoritmo é o mapa da nossa sociedade nua e crua. É isso que você quer dizer? Ninguém inventa. Não, eu vou pegar aqui. Não é um robô assassino. Não, exato. Ele é o que nós somos. Se ele é racista, é porque nós somos racistas. Se ele privilegia o sensacionalismo, é porque a gente gosta disso. A gente gosta de ver um acidente, que a gente para no trânsito, faz uma fila enorme de carro, porque a gente quer ver o cadáver ali, a gente gosta disso. Então é isso, a gente que gosta, né? O que eu chamo a atenção é que a gente tem que pensar isso para pensar por que a gente gosta disso. Por que é que a gente gosta disso? Uma coisa que me preocupa muito também é dessa coisa do algoritmo da internet, que também é da vida social em geral, que é a dificuldade do conhecimento, que eu tava falando. A direita é a frase simplificada muitas vezes. Difícil você ter intelectual de direita. Você acha pouco, né, velho? Existe, é claro. Mas você acha pouco. E um intelectual de direita de qualidade é menos ainda. Existe. E devem ser respeitados os que respeitam também a democracia. Eles devem ser respeitados também. Porque tem uns caras, tem aquele britânico, por exemplo, que escreveu Como Ser um Conservador, que ele é muito pautado. Ele tem uma o próprio Jordan Peterson, que eu citei aqui no instante, quando a gente estava em off. Ele é um cara muito esclarecido. Ele vai, por exemplo, nas questões de estatística, né? E aí, mais uma vez, os números governando a gente, né? Então, não é uma argumentação também superficial necessariamente por ser de direita, né? Existe. E assim, a partir do momento que é uma direita esclarecida e que respeita a democracia, e que respeita o espaço de debate, tem que ser respeitado também, da melhor forma. Agora, se é uma direita, tipo Olavo de Carvalho, que não respeita a democracia, que não debate, ele não pode ser respeitado de volta, né? Eu lembrei do nome dele, é Roger Scruton. Roger Scruton, sim. Ele é um cara que vale a pena você ouvir o que ele tem a dizer, sim. Como ensinamento. Agora, eu falei uma vez pra uma colega minha, não posso citar o nome aqui pra não ter depois cancelamento, mas eu falei assim, eu tô lendo Como Ser um Conservador, do Roger Scruton. Ela falou assim, estou com medo de você, Serginho. mas é absurdo, pô, tem que ler. É absurdo, a gente não vai conhecer o argumento da outra pessoa. Pode ser que a gente não concorde. E eu vou dizer outra coisa. Quanto mais a gente não concorda, mais a gente tem que saber o que as pessoas estão pensando, bicho. O Jordan Peterson, inclusive, ele fala isso, né? Que, assim, que é algo que é menos ideológico. Um desses ensinamentos dele, ele tem tipo 10 razões, 10 formas de você melhorar na vida e tal. E uma delas é você nunca partir do princípio que você tem todas as respostas. E que você pode entabular uma conversa respeitosa e franca com uma pessoa que pensa radicalmente diferente, partindo do princípio que você pode, de repente, aprender algo com essa pessoa. Claro. É um princípio socrático, mas né? Com certeza a gente vai ser cancelado, né? Não. É justamente isso que eu queria perguntar. Do ponto de vista filosófico, Christian, o que é o cancelamento? Cancelamento é uma merda, bicho. Filosoficamente uma merda. Por exemplo, o senhor cita nos vídeos dos que eu vi no canal, que eu recomendo quem estiver vendo a gente agora ou qualquer tempo, que acesse lá e se inscreva também no A Coruja Diurna. O senhor fala, por exemplo, sobre o desafio da política identitária. Sim. Num momento onde
qualquer desvio de 0,5 graus de uma cartilha identitária pode significar o cancelamento total. Inclusive, o senhor faz uma detalhada, né, explanação baseada em, inclusive, grandes referências dessa luta identitária, como Paul Gilroy. O Gilroy é maravilhoso, né? Você fala também do Baldwin. E fala também do cara que leva o título que é o Aiden. O Assad Haider. Isso. O Assad Haider. Comenta aí como é possível um professor doutor de filosofia fazer reflexões e ponderações acerca da política identitária, confrontando com essa teoria marxista. É necessário, bicho, assim, eu fico vendo que muito dessa pauta identitária, quando eu estava na graduação, muitas pessoas próximas, professores, rechaçavam muito assim, né? Olha como todo não se movimenta por argumentos, se movimenta por poder. Isso é importante que a gente tenha em mente. Argumento não muda nada, o que muda é poder. A gente falava sobre isso, né? O movimento estudantil, pleiteava as questões não identitária, que identitária é um outro conceito, né? Mas as questões antirracistas, anti-homofóbicas, antimachistas. Que tem raiz nas lutas identitárias também, né? Aí a gente era muito mal recebido, assim, não, isso aí não sei o quê. Aí o que acontece hoje? Hoje, como o identitarismo é uma coisa muito poderosa, é uma coisa que ninguém pode falar mal, eu tô vendo pessoas que anteriormente, pessoas sabidas, letradas, que eram radicalmente contra, são radicalmente a favor agora. Ou seja, não há ponderação, não há... Você cita a Schwartz também, né? Que ela não... Sim. Tá com... A Lilia Schwartz, ela é uma figura interessante porque o caso dela é interessante, né? Ela foi... ela é uma pessoa, embora não seja uma africanista, não é que ela estude a África, mas ela tem um conhecimento relativo sobre escravidão no Brasil e tal. E ela fez uma crítica pertinente à Beyoncé. A crítica que ela fez, inclusive, tem um amigo meu moçambicano, que possivelmente deve estar assistindo, Manuel, e ele me disse, pô, a música de Beyoncé não me diz nada, bicho. Não me diz nada, eu não sei o que é isso, não. Negócio de oncinha, isso, em Moçambique tem nada, não me diz nada. Foi mais ou menos o que Lilia Schwartz falou. E ela teve que desfalar o que ela falou, e aí ela teve que entrar numa de pedir desculpa, e parece que pedir desculpa nessa situação é meio quando a pessoa tá sangrando no rio de piranha, que aí vem mais piranha ainda. Ah, sim, é verdade. Aí vem mais piranha, e aí ela... Mas enfim, depois eu acho que ela já assumiu um lugar de descancelamento. Mas a questão é o seguinte, pra mim, a minha crítica ao identitarismo não é uma crítica no sentido de que o racismo... Destruir, né, também. No sentido de que o racismo não existe, que o machismo não, muito pelo contrário. É justamente porque o racismo é uma questão importantíssima da sociedade, é um trauma absurdo, o machismo, a homofobia, é justamente pela importância disso que a gente deve parar de ficar repetindo palavra de ordem, que a gente nem sabe por que tá falando, e realmente se debruçar sobre essa questão. E entender que muito do que a gente faz tem efeitos colaterais que não estão dando certo, bicho. Que não estão dando certo. Que estão saindo pela culatra. Por exemplo, o senhor fala num vídeo sobre o lugar de fala. Sim. E cita aquela pessoa que não pronunciamos o nome, que está à frente da fundação. Como exemplo. Sim. Por favor, elabore isso. O lance do lugar de fala, que é uma questão interessante. O lugar de fala tem uma curiosidade, que essa abordagem do lugar de fala que nós temos, ela é brasileira. Eu vi o lugar de fala surgindo, essa expressão, no movimento estudantil. E lá realmente tinha o objetivo de silenciamento. O movimento estudantil, como toda prática política que envolve poder, tem o seu lado sujo também. Tem o seu lado perverso, o seu lado... né? E o lugar de falas era um desses. Era para silenciar o oponente, que você não queria naquele lugar e não tinha como tirar ele. Dizer que ele não podia falar sobre essa pauta. Não pode falar, Era assim, o lugar de falar era isso. O lugar de falar era isso. Depois, foi... aí a Djamila escreve o que é lugar de fala, inclusive... Não se referencia a esse passado. Ela vai escolher um outro passado pro conceito, que não tem, porque as pessoas que ela diz que são as pessoas que criaram o lugar de fala não usam a expressão lugar de fala. É importante que se diga. Ou seja, ela inventa uma raiz pro lugar de fala, esquece que o lugar de fala era dessa forma e passa a dizer que o lugar de fala é isso agora. Qual é o problema disso? Eu acho que tem dois. Primeiro, que ela não diz o que ela tá fazendo. Ela tá dizendo o que é. Ela não tá dizendo o que eu proponho que seja. Ela disse, olha, era de outra forma, pode ser dessa forma que é mais interessante, gente. Não, tá dizendo isso, é isso. Por quê? Porque eu tô dizendo que é. Eu acho que isso é errado. E em segundo momento, que o que ela propõe também não é tão mais avançado.
Porque o lugar de fala é importante, porque o lugar de fala é uma coisa antiga. A expressão lugar de fala, ela surge com o jornalismo. Como você me apresentou, aí você dá minhas credenciais, né? Sim. É isso que é lugar de fala. Quando a pessoa do Bahia meio-dia vai entrevistar alguém, aparece aquele negócio ali embaixo. Fulano... Virologista. É isso. Isso é lugar de fala. Virologista não é a etnia dele, não é o gênero, não é nada, velho. É o que ele faz. E aí que eu acho importante. Deve interessar menos o que a pessoa é e mais o que a pessoa faz. Que é o que eu chamo do problema da supremacia do verbo ser. Pronto. Mas é exatamente nesse ponto aí que a militância aí, que é, como o senhor até brincou no final, podem me xingar, é justamente aí que tá o problema. Quando o senhor coloca que mais importa o que a pessoa faz do que o que ela é. Porque aí se eu dar o exemplo do indivíduo que está à frente lá da fundação, como necessariamente essa visão essencialista de que por ser negro, ele iria defender pautas antirracistas. Ou como a juíza agora, né? A juíza que... por ser mulher... que por ser mulher, deveria defender a menina que foi estuprada, mas não, ela estava ali. Enfim, é isso. E quando eu digo isso, pra mim é uma coisa muito óbvia. Porque, veja bem, a luta antirracista é uma luta que é pra dizer o seguinte, olha, velho, é pra importar menos de onde as pessoas veio, da cor da pessoa. Tô dizendo que não importa, não é Morgan Freeman, saca? Mas a intenção é que importe menos. Não é que importe mais, não é que tenha mais identidade. E você citou o Baldwin, que tem uma frase dele que eu acho maravilhosa sobre isso, que eu cito no livro, ou no vídeo, que é o seguinte, o Baldwin fala, eu odeio quem não gosta de mim porque eu sou negro, mas odeio também quem gosta de mim só por essa característica acidental. Quer dizer, ser negro é acidental, né? Ele podia não ser, velho. E a pessoa gosta dele só por causa disso? Ou seja, você gosta... Você cita também o Paul Gilroy que fala... Tem uma fala interessante também sobre isso. Tem, o Paul Gilroy, inclusive, tem outras coisas. Eu tô, inclusive, hoje, tô trabalhando no livro com o pessoal da UNEB, pesquisadores africanistas. Tava até terminando meu artigo hoje, inclusive. E aí eu tava citando um livro de Paul Gilroy que chama Black Fascism, que é o fascismo negro, ou fascismo preto. Onde ele vai dizer justamente como o fascismo chega no movimento negro também. Olha só. Não é uma frase muito forte? Eu vou dizer, eu vou contar a história e você vai responder se é forte. Tem um sujeito chamado Marcus Garvey, que influenciou ninguém mais, ninguém menos que Bob Marley. Bob Marley, sim. Bob Marley. É dele essa frase. Ele que disse assim: nós somos os primeiros fascistas. Nós, os africanos, fomos os primeiros fascistas. Nós inventamos o fascismo, a Itália copiou isso da gente. Isso foi o próprio que disse, não sou eu que estou dizendo. E é isso que o Paul Gilroy relata em Black Fascism, né? Fascismo negro. A aproximação não é de metáfora. Não é eu que estou fazendo. O próprio Marcus Garvey que fez. É ipsiliteris, é uma citação direta. É ele que fez. O Marcus Garvey, além de outras coisas, bicho, frequentou reunião da Ku Klux Klan. Você bota fé nisso, velho? Quem tá vendo, não acredite em mim não, procure saber. Ele frequentou reuniões da clã porque, segundo ele, é melhor um branco racista, que ele sabe, porque na concepção dele todo branco é racista. Então é melhor que ele dialogue com um branco que é racista do que com um branco que não é racista. E ele frequentou as reuniões da clã porque ele tinha um projeto de levar os negros de volta pra África. Sim. De volta pra África. Black Star, aquela companhia, né? A companhia Black Star. E quem queria também que os negros fossem embora? O clã. Então pronto, era um objetivo em comum. Tecnicamente eram aliados, né? Objetivo comum. Então, bicho, quando eu falo... Daí a Libéria também, né? Isso, da Libéria e tal. Então, quando a gente vê o filme de Lázaro Ramos e tal, do TV Namíbia não, a gente tem que ter em mente também que essa ideia de ir pra África de volta... Teve uma parte racista muito forte, mas teve uma consideração do movimento negro muito forte disso também. No Brasil, a gente teve que se criou os agudais, que foram os negros que foram pro Benin. Os negros brasileiros foram pro Benin, e aí quando chegam no Benin, achando, né, que isso é recebidos, os caras falam, mas você é brasileiro, você não é africano. Né? Aí cria-se um outro conceito, que é o de agudar, que é esse brasileiro que vai pra África. E essa relação entre... Não é tão óbvia, né? Não é tão óbvia. É muito boa, mas não é óbvia. Então é isso. Quando eu falo do Paul Gilroy, é o Paul Gilroy falando isso do Marcus Garvey, né? Olha só.
Olha como a coisa é complexa. O Marcos Gabs vai desembocar nisso, fez aliança com a clã, defendeu o fascismo, mas também desembocou em Bob Marley, tá ligado? Sim. Então essa complexidade que a gente tem que lidar com isso. Da mesma forma que o Haile Selassie também, quando a Etiópia foi invadida pelos italianos, né, naquela fascista percepção de retorno do Império Romano, né, do Mussolini, ele foge e faz aquele discurso na ONU e, de fato, ele passa a ser acolhido pelos aliados, né? Quer dizer, que no final das contas, há aí também uma certa contradição nesse processo todo, né? As más línguas dizem que aí fica essa luta de narrativas também, né? Que ele também era perseguir as minorias e... Não sei se é a criação da CIA isso também, mas... Tem essa discussão. Sim, mas eu acho que o interessante pra gente pensar, Sérgio, é justamente a complexidade, né? O Selassie, embora tivesse isso, foi um cara muito progressista em outros aspectos, né? De desenvolvimento tecnológico, inclusive, de afirmação de uma soberania. Tem uma relevância muito grande. Porque a experiência da Etiópia também é única na África, né? Foi um país que nunca foi colonizado. Pois é. Ele foi invadido pelos italianos, mas eles não foram colonizados. Logo depois, no final da Segunda Guerra, todo o processo... Aliás, antes disso, né? Porque... na verdade, o eixo perdeu na África em 1942, 43 e já não estava completamente desmantelado. Então eles não chegaram a ser colonizados, né? Sim. É o único exemplo da África, inclusive, que se conhece. Sim. E aí, bom, aí você falou o lance do Paul Roy, que eu trago, além disso, de que eu acho interessante falar também, de um palavrão, que é um palavrão hoje, que absurdamente é motivo de cancelamento, que é a palavra mestiçagem. A palavra mestiçagem hoje é um palavrão. Eu acho que se Duda do Djamba gravasse hoje Dreadlocks e mistura ao tempero loiro dos suíços, ele era cancelado, né? Se ele é porque ele já gravou antes. Se ele gravasse essa hoje, como assim tempero do suíço dos Dreadlocks? Pra que tempero do suíço? A gente é miscigenado, velho. E tudo bem que a miscigenação ela tem uma história muito controversa, porque ela foi usada como embranquecimento. Ela foi usada como desculpa para o não reconhecimento de negros. Tudo isso a gente sabe que é verdade. O problema da paleta, que também é uma verdade, né? Sim. Tudo isso... Há uma gradação, uma relação de proporcionalidade direta entre a cor da pele e as oportunidades. Também tem isso. Tudo isso é verdade. Mas passamento, né? Claro, uma pessoa... Um negro de pele mais clara vai ter muito mais, enfim, até chegar. Mas o interessante pra mim, Serginho, cadê essa bissetria? A bissetria é o limite das cores, né? Você pega lá a paleta de cores, onde é que termina e onde começa? Onde é que termina o negro e começa o branco? Onde é que começa o branco? Eu, Serginho, quando eu tenho falado ultimamente pra algumas pessoas, falam, porque você é negro. Eu falo, tá bom, você me identifica como negro, mas eu não me identifico como negro porque na minha rua ninguém me identifica como negro. Não, mas você tem que se identificar como negro. Pô, não tenho que não, man. Primeiro, quem me identifica são as pessoas. Não sou eu. E segundo, que da onde eu venho, porra, na minha rua era chamado de galego. Como é que agora eu vou olhar pro lado? Porque tem isso agora, né? O conceito de negro foi alargando a tal modo. Isso porque a gente esqueceu a ideia de mestiçagem, até a palavra mulato, que a gente inventou uma raiz que vem de mula, que não vem de mula, que é um termo árabe, né? Que não vem de mula. E aí, bicho, que a gente para. Identidade é isso, identidade é aquilo. Esses dois não se movem, ou é branco ou é negro. Acabou. Não existe uma coisa que não é uma coisa nem outra. Se uma pessoa é filho de um branco e um negro, ali ela tem que se decidir no meio do caminho para que lado que ela vai. É como se não houvesse a ideia de que a identidade é fluida, porque a identidade é fluida. A identidade não é única. Inclusive, a identidade... em termos teóricos, o pessoal, a gente sempre fala isso e também é super cancelado quando diz isso, que mais se prefere usar a identificação por ser um termo mais fluido mesmo. Né? E é isso, porque veja bem, é fluido e é inventado. Toda identidade é inventada, bicho. A África foi uma coisa inventada, a Bahia foi uma coisa inventada, o Nordeste, tudo é uma coisa inventada. Mas quando o senhor critica diretamente no sentido de tornar a discussão mais sofisticada e aí não fazendo um juízo de valor, que quando a gente usa sofisticado pode soar assim. Quando o senhor coloca, por exemplo, que em face do marxismo, dessa ideia da luta de classes, que a perspectiva identitária é uma quebra de um paradigma que engloba muito mais gente, você faz essa crítica direta. Isso eu trago inclusive de Dubois, né? Dubois é um dos maiores intelectuais negros dos Estados Unidos, e é ele quem faz isso. É ele que fala o seguinte, bicho, os interesses da classe trabalhadora branca, pobre,
e do negro são, isso é a palavra dele, não é minha não, são praticamente idênticos. Eu não acho. Você sabe que você vai tomar muita porrada na cabeça porque você tá falando, né? Eu acho bom. Não acha não, Cabas? Tomara. É bom. Mas isso é do Boa falando, eu não acho isso. Eu acho que tem demandas específicas, obviamente. Sim. De gênero, de orientação sexual, de etnia. Não acho que são praticamente idênticas. Agora, é interessante o do Boa falar que são praticamente idênticas. Porque parece justamente a pessoa que estava respondendo de uma forma da mesma intensidade que ele via. Acho que ele via uma diferença tão grande, o povo dizendo que era tão grande a diferença entre negros e brancos, ele respondeu com a mesma intensidade. Isso é praticamente idêntico. Não é, eu acho que ele não achava que era praticamente idêntico, porque não é, né? Você tem realmente questões de... Os recortes, né? Você tem questão racial, não é a mesma coisa. Você não pode dizer que o trabalhador... Mas de uma forma idêntica, me permita a minha ansiedade falar disso, porque eu nunca fiquei tão ansioso em entrevistar uma pessoa, bicho. Porque vai muito... eu fico feliz. Não, é sério, tô falando de coração. Porque sabe que o artista de reggae eu digo direto, eu não rasga seda, porque depois falta seda, é um problema. Mas assim, o Carlos Murro, por exemplo, ele vai fazer uma crítica contrária à sua. Ele diz que ele se afasta do movimento, né, da Revolução de Cuba, justamente porque... E ele foi, inclusive, bodyguard do lado do Malcolm X e tal. Mas ele fala justamente que ele não conseguia ver uma apreciação dessas minúcias, dessas particularidades das pautas da negritude dentro do movimento socialista. Sim. Assim, realmente, o Carlos Murro é uma perspectiva completamente diferente. Inclusive, tem gente que acha hoje que ele não é referência. Eu acho que não, que ele é muito presente, que tá aí. Agora, assim, eu acho que tem muita coisa em Carlos Murro. Por exemplo, Carlos Murro vai achar a ideia de uma raça negra como uma coisa quase que biológica, né? Como uma coisa diferente disso que a gente estava comentando, que é um processo de identificação, com a identidade fluida. Sim. Ele vai dizer o contrário, não. A primeira opressão é do negro, porque e vai buscar uma biologia ali para dizer que o negro é racialmente diferente do branco. Para mim, não dá. Em outro sentido, a crítica dele faz sentido. Assim, eu posso discordar dele em tudo, mas não dos fatos. Os fatos é que, de fato, o movimento da classe trabalhadora, em diversos lugares do mundo, em diversos momentos, deixaram de lado a pauta étnica, a pauta das mulheres, a pauta dos homossexuais. Aqui no Brasil... pautas, né? As pautas de cada um deles. Porque são várias também. Todas elas, E aí, de fato, tem. Agora, não da forma que ele fala. Porque, por exemplo, ele vai dizer que não havia dirigente negro do PCB, do Partido Comunista, o que não é verdade, porque havia. Saca? A gente pega figuras como... sei lá, uma figura importantíssima do movimento comunista, que é Marighella. Sim. Que é um mulato, que hoje em dia é identificado como negro, mas enfim, como queira, e que tá lá, é uma figura importantíssima do comunismo do Brasil. E a ideia também de que a esquerda, e o comunismo também, né, a partir de certo momento, foi quem trouxe isso antes. Antes do liberalismo trazer essas questões, isso estava lá na esquerda antes, a pauta antirracista, a pauta antissexista, tudo já estava lá antes da esquerda. Eu concordo com a crítica em alguns momentos. Tinha um professor que era um militante histórico do anarquismo, e que ele tinha um jornal que chama Inimigo do Rei, Ricardo Lipper. E no jornal ele fala isso, né? É um relato histórico de como, por exemplo, os trotskistas na época eram homofóbicos. Tá lá, velho. Sim. Eram, sei lá, trotskista do fuma maconha. Homossexualidade é desvio pequeno burguês, né? Isso tá lá. Mas quem segurou a onda dele no México lá foi Frida e o... Rivera. Mas é isso. E se ele não falou? Poxa, vamos lá. É porque... Mas isso é um sinal de que tá indo bem, né? Porque a gente tem muita coisa pra gente... Vamos lá. Muita coragem, viu, professor? Eu agradeço. Eu agradeço aí sua coragem de tocar nesses temas, porque realmente... Ou é cara de pau mesmo, não sei. Não, porque assim, eu acho que de qualquer forma, o senhor faz uma explanação muito pertinente, que é a de entender para poder dar a melhor contribuição. Isso, mas a atenção é essa, não é para dizer que não tem, muito pelo contrário, é pela preocupação com a condição realmente. Bicho, o racismo é uma coisa fundamental na sociedade. O trauma da escravidão, o último abalé da escravidão, tá aqui até. Como é que a gente lida com isso de qualquer jeito? Não, bicho, vamos parar pra pensar isso de verdade. Não é repetindo frase de efeito, não é repetindo essa ideia de identidade fixa, de biológica. Calma lá, bicho, vamos pensar isso de uma outra forma, bota a bola no chão.
Pra que a gente possa superar isso, de verdade, pra construir uma luta que de fato nos ajude a passar desse lance. E tem muita gente que faz isso, e como você mesmo trouxe, as referências que eu uso são referências do movimento negro. Stuart Hall, Paul D. Roy, Assad Haider, são pessoas que estão no movimento negro lutando. Não é uma crítica fora, né? Não é uma crítica que tá em outro canto. Sim. É crítica de quem tá dentro. Então, obviamente que eu falando é uma coisa. As pessoas é mais fácil responder a mim do que a Paul D. Roy. Eu acho que é importante a gente citar a fonte, né? Claro. Graziela Paz, discussão interessante e necessária. Gostaria de perguntar, Christian, qual será a rede social do futuro na opinião dele? Grazi, um beijo. Rede social do futuro é um exercício de imaginação, bicho, que é meio complicado. O lance do metaverso agora, o metaverso que é o lance do Facebook, de botar o óculos de realidade virtual e você entrar. Eu tenho a hipótese de que isso não vai dar certo, mas que eles estão esperando a próxima pandemia para isso dar certo. Você já usou óculos de realidade virtual? Não. É um saco. Depois de algum tempo você fica cansado de usar aquilo, fica até enjoado e tal. Eu usei uma vez no shopping, assim, jogar um joguinho de dar tiro. Só que fica meio tonto, inclusive. Não dá pra usar aquilo durante muito tempo. E eu acho que o metaverso, que é o Mark Zuckerberg, não é burro. Ele sabe disso. Ele sabe que é difícil disso pegar. Mas o que é que acontece? A gente joga uma pandemia aí que a galera vai. Não é joga, mas vai acontecer. Sim. Que vai existir próximas pandemias, isso todo mundo sabe. Aí o que é que o Beta olhou? Bicho, na pandemia, o povo procura formas de se conectar com as pessoas, velho. Se a gente oferecer isso aqui, a galera vai comprar. Porque a galera vai ter acostumado, que a gente vai ter lançado antes. Ela vai estar acostumado com isso. Já tinha um precedente. E vai pegar na próxima pandemia. Eu acho que eu vejo dessa forma, essa coisa do metaverso. Porque, inclusive, na pandemia, no primeiro momento ali, os primeiros meses, as redes sociais foram uma coisa realmente que surreal. Mantiveram a gente realmente, com os crescimentos, enfim. Vamos a mais interação, professor, pra gente valorizar aí esse apoio que as pessoas estão dando a gente aí, acompanhando a gente do BaiaCast. Elia Júnior, grande Christian, estou na Fonte Nova e também ligado no BaiaCast. Tomara que o Bahia tenha tomado os gols aí. Um abraço, meu velho. Helder Rodrigues, grande professor Christian, como sempre, dando uma excelente aula. Valeu, um abraço. Acho que esse é Binha aí, o camarada das antigas. Diego Nascimento, mas eu acredito que quando essa NFT vem de alguém conhecido, passa até um valor diferenciado. Acredito que é por isso que faz sentido uma pessoa como Neymar investir. Sim, Diego, abraço, Diegão também. Eu acho também, foi o que eu falei, né? Se você faz o NFT sua, isso tem um valor pro fã, velho. Cara, é como se fosse um autógrafo. Um autógrafo tem um valor. A diferença, não tem muita diferença, eu vejo, de um autógrafo para um NFT. Um cara que vai lançar um filme, né? Um cineasta. Aí, sei lá, ele lança um trailer com um NFT específico que só aquela pessoa vai ter. É um valor, tem, né? A pessoa, o colecionador vai querer comprar aquilo depois. Sim. Os primeiros álbuns, né? O primeiro álbum, Bob Marley original. Pronto, exatamente. Coisa, ou aquela foto dele com o Chico Buarque jogando bola. E tem a coisa... Tem um valor aqui. Tem um valor. E porque tem um lance da escassez, né? A escassez é tipo assim, só tem aquilo daquelas coisas. Isso faz com que aquilo tenha valor. Isso faz com que tenha valor. Então eu acho também. Acho que o NFT, quando é de pessoa famosa, talvez o macaco de Neymar vai valorizar. De outras pessoas talvez não. Mas o macaco que foi de Neymar, alguém vai querer comprar, e aí, enfim. Mas só o futuro dirá também como é que vai ser. Vejamos. Vamos a mais interação. Samuca Oliver, tema importante para a nossa atualidade em um contexto essencial para todos os brasileiros. Massa, abraço, Samuca. Ciro Frederico Arão, só crânios. Valeu. Esse Serginho, fãzaço seu também, meu primo. Quando eu era menino, era quem me levava para a República do Reggae, para ver você lá. Valeu, Ciro, um grande abraço, meu irmão. Olha, um abraço, você. Depois você me paga uma cerveja aí por causa disso. Adelson Filho, excelente programa hoje. Valeu, Adelson. Pronto, tá chegando mais daqui a pouco. Professor, eu disse aqui no começo do programa que o senhor faz parte de uma categoria, de um paradigma diferente de convidado. Eu expliquei por quê. Porque geralmente assim, a gente acha que o convidado, a gente fala no final do programa que o convidado vai voltar no final, depois do resultado. Fala assim, pô, você tem que vir porque não falou tudo. Tem a parte B, você vai ter que vir, se comprometa aí a vir na parte B. Ficou jamais mais que comprometido. Eu tinha uma absoluta certeza hoje, quando comecei a tomar mais conhecimento da sua atuação também na internet, no canal A Coruja Diurna, eu tinha certeza já antes do programa que você vai ter que marcar outro dia, velho. Que felicidade, muito demais. Eu agradeço e assim, continuo, acho que isso que eu vou falar agora tem tudo a ver com a nossa própria, como você falou, tem que ter sentido, né? Eu acho que a rede social, ela tem que, as redes sociais e toda essa interação pela web
tem que fazer sentido na nossa vida, né? Então, isso pra nós aqui só é possível ter um sentido quando a gente se motiva a vir pro programa sabendo que vai ter um bom papo e que sabe que essa interação da gente aqui vai ser compartilhada com pessoas que vão produzir e reproduzir esse conhecimento, ampliar esse conhecimento pra gente e de repente fazer desse nosso país um lugar com menos bala perdida, né? Com certeza, bicho. Com menos armai-vos uns aos outros, como disse o poeta recentemente. Que a gente possa realmente voltar a ter essa alegria de ser brasileiro de uma forma que a gente se entendia mais, né? Eu tenho muito essa... Pode ser idealismo da minha parte, mas eu ainda sou da bancada do One Love. Com certeza, E tenho certeza que hoje o que foi feito aqui, nesse sentido, né? As suas intervenções, principalmente, apontam nesse sentido. E por isso, em nome de toda a equipe, eu quero agradecer. E já intimá-lo pra voltar aqui, vai ter parte dele. Eu não preciso nem falar duas vezes. Pra mim é um prazer enorme estar aqui. Eu já falei, tô na presença de um ídolo e muito feliz aqui. Tá podendo falar também sobre esses assuntos que eu acho importante. E muito feliz, só dizer o dia que eu volto aí, tamo junto. Muito bom. É isso aí, rapaziada. A gente fechou a nossa semana com chave de ouro, porque amanhã não tem o Penetra Pod com o Mayara, que esteve aqui comigo ontem. E o Hugo Fetal também, que são os dois hosts do nosso queridíssimo Penetra Pod, como vocês sabem. E a gente retorna na segunda. O nosso diretor-geral, Jorge Billy, não está aqui na sala. Eu não sei quando ele vai dar a agenda. Mas, de qualquer forma, vocês já sabem que segunda, às 19 horas, a gente vai estar aqui. Segundas, terças e quartas, sempre com convidados muito mais do que seletos, no melhor sentido da expressão, né? Para que a gente não seja cancelado, né? Segunda-feira, Joséildo Ramos. Pronto. Segunda-feira, Joséildo Ramos vai estar aqui. Federal. Deputado federal, é isso aí, pronto, vai mandar a ideia. Vai bombar, viu, Cabas? Vai ser o maior... Depois de Cine Calmon, deputado federal. Pronto, vai falar sobre o ICMS da gasolina, pronto. Agora a gente vai bater 100 mil views. Porque, bicho, pagar essa gasolina do jeito que a gente tá pagando aí, tá gente, foda, né? Tá complicado. O cara ir pro o São João e Santo Amaro, o cara fica pobre, tem que vender o carro depois, bicho. Muito obrigado a todos e todas e todes, por que não? E segunda a gente tá aqui de volta. Valeu. Valeu.